A loucura no campo de batalha é dividida em 3 tipos: o colapso total de quem só quer morrer e a fúria de quem só vê inimigos. Mas o terceiro tipo é o que causa arrepios. Ian murmurava um feitiço e os soldados ficaram atordoados, sem entender nada. Um deles gritou para Ian meter o pé dali, mas ele nem sequer levantou a cabeça. Eu respondi na lata: quem deveria se perder é você. A outra parte, sem paciência, já ergueu a besta pronta para atacar. Nisso, uma sombra surge atrás de Ian. É a vontade de Ryuki. Um trovão rasgou o céu, iluminando a noite como se fosse dia. O soldado que estava todo arrogante agora ficou pasmo. Isso não é um feitiço comum. Gritos pra lá e pra cá, e o soldado, que antes posava de machão, agora implora por ajuda. Esse é o terceiro tipo de lunático no campo de batalha. Corre direto pra cima sem armadura ou escudo. Exatamente, esse é o mago doido Hitsuki Kadoyama. Esse era o nome dele na vida passada. Acabei de receber a admissão na universidade e, quando pensei que minha vida ia mudar, morreu na praia. Essa vida é uma piada. Finalmente entrei na faculdade, mas nem tive tempo de comemorar. Morri na beira da estrada como um cachorro. Achei que tinha acabado tudo, mas quando abri os olhos, a situação mudou. Reencarnei em um bebê. Meu pai não acreditava, e minha mãe olhou para o meu cabelo preto com estranheza. Antes que eu pudesse reagir, vi que o início dessa vida era um perrengue sem fim, com pais agricultores e muito pobres. Eles são meus pais agora. Com 4 filhos para sustentar, a família vive na correria. A primeira coisa que faço ao acordar é tentar encher o estômago. Meus pais e irmãos vivem no campo. Só me resta levar minha irmã e passar o dia todo caçando comida pelas montanhas. O resultado? Os pirralhos da vila riram de mim, me chamando de corvo zicado pelo cabelo preto. Eu estava quase perdendo a cabeça. Nessa porcaria de idade média, quem quer ser tratado como gente? Finalmente reencarnado, e ainda sofro nessa miséria. Mas, enquanto eu reclamava, meus olhos brilharam. O Golden Ginger finalmente chegou. Está escrito no sistema, Ian Ravenna. K de minha classe nível divino. O painel de resultados foi seco. Você não é nada. Ian ficou atordoado. E daí que existe um sistema? A realidade não mudou nem 1 centímetro. Ele continua sendo filho de fazendeiros, carregando o peso do mundo nas costas. Mas ele não consegue economizar nem 1 centavo. Uma vida assim, onde você vê o fim antes de começar, não é opção. Esqueça o advogado. Ele nem teve chance de estudar. Eu só posso manter esse fogo, continuar a lutar neste mundo inferior. Ian sentou-se debaixo da árvore e começou a sonhar acordado. Ele sente que, se tiver uma chance, pode ser como um cavaleiro avançando para a batalha ou um alquimista lendário. Não é difícil para ele, afinal, ele guarda todo o conhecimento de sua vida anterior. Contanto que saiba ler, ele é um gênio versátil. É uma pena que a realidade seja sempre tão cruel. A glória e riqueza da fantasia, encolhidas instantaneamente em um peixe grelhado seco. Ele suspirou, olhando para a irmã mais nova ao lado que aguardava por comida. Só resta um pensamento. Existe um lugar neste mundo onde alguém como ele pode ganhar a vida? Dias assim, ele realmente não queria viver nem mais 1 segundo. Ian passou o peixe grelhado para sua irmã. Observando ela comer feliz, finalmente sinto algum conforto. Ele pegou a mão dela, pretendendo levá-la à floresta para encontrar frutas. O que chamam de sobremesa aqui, na verdade, são os únicos lanches disponíveis. É divertido, mesmo no sofrimento. Olhando para as costas da minha irmã trabalhando na grama, Ian se sentiu emocionado. Parece que acabei de ensinar a ela algumas palavras novas. Esta menina cresceu tanto em um piscar de olhos. Contanto que possa fazer a família viver melhor, por mais difícil que seja, vale a pena. Nas florestas originalmente pacíficas, de repente houve um barulho estranho. Ian parou na hora. Sentiu um arrepio na espinha. Esperou ele virar a cabeça. A pessoa inteira congelou. Havia um urso gigante agachado na grama. Sua forma era como uma colina. Antes que ele pudesse reagir, o urso gigante rugiu e o acertou. Isso realmente vai me matar. Vendo que a enorme pata de urso estava prestes a bater, Ian não teve tempo de esquivar, só pôde proteger sua irmã. Fechei os olhos em desespero, mas 1 segundo antes do impacto, um trovão caiu do céu. O urso arrogante foi cortado instantaneamente. Ian escapou da morte por um triz. Todo mundo ficou atordoado no lugar. Antes que ele pudesse ver o que estava acontecendo, uma figura saiu lentamente da fumaça. A mulher misteriosa ajustou os óculos. Seu tom era tão relaxado como se tivesse acabado de caminhar no parque. Ela olhou para o urso caído e disse: "Oh, parece que acidentalmente bati com muita força." Ela olhou para Ian, sorriu e disse olá. Então fez uma pergunta estranha. Este é o território de Feldenber. Ian assentiu. Eu ainda estava murmurando em meu coração. Será que essa mulher na minha frente realmente fez isso? Ela preferiu se exibir, dizendo que seu nome era Eredis, uma maga errante. Todo o corpo de Ian congelou. Na mente de Ian, magos são bombas nucleares ambulantes. Basta aparecer no campo de batalha, acenar a mão e apagar tudo. Um figurão desse nível, como pôde acabar em um lugar tão remoto? Antes que pudesse descobrir, Eredis falou primeiro. Ela disse que estava procurando por um garoto de cabelos pretos e perguntou se havia outros na cidade. Ian respondeu honestamente, ele é o único aqui. Como resultado, a outra parte sorriu levemente. Parecia ter encontrado a pessoa certa. Ian apontou para o nariz, sem poder acreditar. De fato, um figurão veio vê-lo especificamente. Eredis se lembrou de uma profecia misteriosa. Apenas na cidade de Colbrum, tome um garoto de cabelos pretos como aprendiz, algo bom acontecerá. Eredis ajustou os óculos. Ela olhou atentamente para Ian. Parece que a criança mencionada na profecia é ele. Ian ainda não sabia que a maior virada em sua vida estava à sua frente. Quanto mais ela olhava, mais satisfeita ficava. Embora houvesse medo nos olhos da criança, a inteligência ali era impossível de esconder. Ela tomou uma decisão na hora. Eu aceitei este aprendiz.
A atmosfera tensa foi dispersada por sua risada calorosa. Ela começou a reclamar dos colegas como se ninguém estivesse olhando. O comportamento indiferente que ela tinha agora desapareceu. Ian olhou para ela em choque. Ele ouviu muitos rumores sobre magos, dizendo que eram todos lunáticos excêntricos. Mas essa irmã mais velha não só parece simples, como também acessível. Essa cena não sai da cabeça de Ian. Um urso gigante morto instantaneamente com movimento, sem deixar nada além de restos. Ele finalmente não pôde deixar de iniciar a conversa. Inclinou-se e perguntou: o que aconteceu com esse movimento agora há pouco? Eu originalmente pensei que a magia era um poder terrível, mas depois de ver com meus próprios olhos, Ian simplesmente achou aquilo incrível. Eredis leu sua mente num piscar de olhos. Sorrindo, perguntou se ele estava interessado em magia. Antes que pudesse reagir, ela acrescentou com leveza: não é difícil. Contanto que você esteja disposto a aprender, pode ficar tão relaxado quanto eu no futuro. Essa frase fez o coração de Ian pular para a garganta. Qualquer um pode dominar a magia. Ian murmurou essas palavras repetidamente. Esse pensamento estava há muito tempo enterrado em meu coração. Finalmente, não aguentei mais e perguntei com cautela: pessoas como você também podem ter esse tipo de poder? Eredis sorriu e deu um tapinha na cabeça dele. Respondeu: contanto que você siga o professor certo, não se preocupe. Então, ela enviou formalmente um convite para Ian, perguntando se ele estava disposto a segui-la e se tornar um aprendiz de mago. Olhando para a mão estendida, Ian ficou atordoado e só conseguiu acenar. Sua vida ficará de cabeça para baixo se recusar. Ele só poderia ser como seus ancestrais, protegendo terras e reparando o solo por toda a vida. E agora, outro caminho estava bem à sua frente. Ele não hesitou, deu uma resposta afirmativa e segurou a mão que mudou seu destino. Eredis sorriu. Ela expressou que estava ansiosa pela cooperação. Mas agora, não havia como voltar atrás. Finalmente, ele conseguiu o consentimento de seus pais e do Senhor. Aquele pesado livro de magia foi seu primeiro passo para um novo mundo. Eredis o avisou: a base da magia está aqui. Dê tudo de si. A prática oficial começou. Começou com os feitiços básicos, os livros empilhados cada vez mais alto e a barra de progresso do sistema saltando loucamente. Ninguém esperava que Ian dominasse completamente a linguagem exclusiva dos grandes magos. Quando ele fechou o livro, o tempo passou silenciosamente por 7 anos. Eredis anunciou o fim das aulas teóricas. Ian pensou que as próximas aulas seriam práticas, mas, antes que pudesse reagir, o chamado próximo passo foi uma queda livre direta de 10.000 metros. O progresso foi rápido demais. Isso não é treinamento, é fatal. Ian estava acabado. Adquiriu conhecimentos teóricos durante 6 anos, mas isso não ajudava a 10.000 metros de altura. Eredis gritava sem pressa lá de baixo: não continue gritando, ouça o som do vento. Justamente quando ele pensou que morreria, houve um sussurro denso em seus ouvidos. As vozes estavam realmente discutindo sobre ele. Este é o verdadeiro limiar da magia. Neste momento de vida e morte, Ian finalmente entendeu a linguagem do vento. Novas habilidades despertaram instantaneamente. De fato, ele controlava diretamente a magia atmosférica. Pensei que finalmente estava tudo bem. O resultado chegou, mas foi ridicularizado impiedosamente por Eredis. A forma como ele parecia agora era absolutamente ridícula. Mas é uma piada. Ian finalmente entende a verdade sobre a magia, não para conquistar, mas para comunicar e tomar emprestado o poder da natureza. Acabei de perceber o segredo do vento. Ian não teve tempo para ser feliz por muito tempo. Segunda lição de Eredith. Então ele quebrou tudo. Agora que posso ouvir o sussurro do vento, então o que vem a seguir? É hora de ouvir o barulho na água. Ian pensou que seria fácil. Quem diria que, ao entrar na água, o corpo espiritual subaquático ia dar um tapão nele? A outra parte achou que ele estava sujando a água. Eu estava espantando a criatura com xingamentos. Parece que, dessa vez, os vizinhos aquáticos não estão para brincadeira. O treinamento do diabo da Eredith não dá trégua. Saí da água, e o teste de gelo já começou na lata. Ian estava congelando na neve, mas Eredith elogiou seu progresso rápido. Mas agora, ele nem tem mana para responder. Achei que era hora de descansar, né? Quem diria que Eredis estalaria os dedos de novo com um backhand? O céu tá pegando fogo, mas a geada não derrete. Os espíritos do fogo começaram a observar esse humano azarado. Será que só queimamos o Ian? Ian ficou tão assustado que pediu socorro. Finalmente escapou do fogo. Ele se enterrou no chão sem parar. Prepare-se para o último treino do elemento terra. Mas esse nível, obviamente, não é tão simples. Sussurros misteriosos circulavam seus ouvidos, revelando verdades profundas da Terra. Como resultado, Ian ficou cheio de perguntas. Parece que estou ouvindo alguma língua alienígena. Será que esse gênio versátil vai rodar na magia da Terra? Até Eredis começou a duvidar. Será que ele realmente não tem talento terrestre? Eredis sentiu que o talento de Ian tinha chegado ao fim. Sugiro que vá praticar em outro lugar. Mas quem diria? Esse cara carrega um plugin de sistema. Já que não entende essas verdades, é só quebrar tudo na base da força. Ian acessa o painel e gasta todos os pontos na magia da Terra. O mundo ficou limpo na hora. Que doideira que eu não entendi no começo. De repente, um aviso claro. O espírito da Terra avisou para cuidar onde pisa. As profundezas estão cheias de magma fervendo. Apenas um pouco de vibração e você vira cinza. Esse curso introdutório de Terra é emocionante. Agora que ouvi a voz da Terra, Ian deu um tapinha na própria bunda, encerrou o dia e foi para casa. Para que eu possa mostrar meu progresso pro instrutor. É muito difícil andar na caverna no escuro. Ele acendeu uma tocha casualmente. Quem imaginaria que o fogo apagaria do nada? Um grito veio da escuridão. Aquela coisa repreendeu e se escondeu. Aparentemente, estava com medo da luz. Ian pensou que era o espírito da Terra causando problema de novo. Perguntei quem era. 2 olhos brilharam na escuridão. A voz respondeu: não sou a Terra, sou a própria escuridão. Fora da caverna, Eredis estava preocupada. Quer ir numa convenção de magia de fogo para se familiarizar.
Resultado, Ian saiu correndo num piscar de olhos. Ele gritou animado que conseguiu. Dominou a magia da terra e, de quebra, voltou com um conjunto de magia negra na faixa. Assim que as palavras saíram, Eredis, que estava calma, congelou. Ela ajustou os óculos com descrença. Conhecer a escuridão? Na lenda, ele é famoso por ser um bicho do mato. Geralmente nem mostro o meu rosto. Como você ensina magia assim? Esse cara, Ian, receio que não me conheça. Que tipo de monstro ele trouxe? Ele olhou para Eredis sem falar nada por um tempo. Ian achou que ela não estava bem, deu um passo à frente e mostrou preocupação. Mas o que o esperava era uma ordem de despejo. Eredis disse calmamente, o treino terminou. Hora de descer a montanha. Ian, ainda zonzo, perguntou para onde ir em seguida. A Eredis foi um balde de água fria. Não estamos caminhando juntos na descida. Temos que seguir caminhos separados. Na próxima estrada, Ian teve que se virar sozinho. Ela apontou para Chronolic. Deixe Ian ir para a Conferência dos Magos do Tempo e Espaço. Eredis, isso é pressão demais. Antes que Ian reagisse, tente a sorte, veja se consegue aprender a magia do espaço-tempo. Ian estava confuso. Esse tipo de plugin de elite se aprende só estudando. Mas Eredis tinha total confiança nele. Até deu um tapinha carinhoso no ombro. Ela já tinha feito planos. Descobriu que Ian nasceu com magia e gostou dele. Contanto que a intuição desse garoto seja sensível, é questão de tempo até você dominar o poder do tempo. Após explicar, Eredis acenou com a mão. Fez aquele famoso acordo de 3 anos. Combinamos de nos reencontrar em Dorvald. Observando Eredis se afastar, Ian sabe que sua jornada épica começou. Chegou ao mercado animado, ouvidos cheios de gritos de vendedores. Mas seus pensamentos, aparentemente, ele ainda não superou a separação. Ele pensou nisso enquanto caminhava. O instrutor realmente não segue as regras. De repente, o deixou sozinho, e deram a ele uma conferência que ele nunca ouviu falar. Quando não sabia o que fazer, surgiram apelos para recrutar parceiros na estrada. Desta vez, lembrou do que o instrutor disse, a Conferência dos Magos do Tempo e Espaço é no norte. De qualquer forma, estou sozinho. Ian decidiu dar um passeio nessa direção. É um saco viajar sozinho. Acabei dando de cara com um acampamento na floresta. Vai com a caravana, é melhor que ir sozinho, Lick perguntou com um sorriso. Jovem, primeira vez no norte. Ian assentiu. Disse que tinha algo urgente. Lick baixou a voz. Tem uma montanha de dragão perto. Dizem que tem dragão da terra saindo lá. Não é brincadeira. Rick colocou o braço no ombro de Ian. Quero saber mais. Pode lutar ou fugir. Ian só balançou a cabeça. Não sou bom em nada disso. Lick ficou enjoado. Para ser franco, ele é um inútil. Perguntou casualmente, então o que você faz? Ian sussurrou que era um mágico. Assim que soltou a palavra, o acampamento silenciou. Olhos voltados para mim. Lick parece ter mudado. Agora eu parecia enojado, pois sirva outra refeição pro Ian. A atitude mudou para puro entusiasmo. O contraste foi gigante. Pelo contrário, o coração do Ian tremeu. O mágico deste lugar é tão raro. Ian sentado perto do fogo, se perguntando o que está acontecendo com esse povo. Achei que revelar minha identidade me traria respeito. No fim, esses mercenários não acreditaram em nada. Ele riu, esse fraco tá se achando. Só então, uma garota de capa sentou do lado e sussurrou, melhor dar uma moral agora. Esses mercenários só respeitam força. Quanto mais fraco você parece, mais te pisam. Mostre poder absoluto. O grupo ficou chocado. Só assim eles vão trabalhar duro para te proteger. O que Kati disse faz sentido. Mas Ian é gente fina. Não sabia como dar um susto nessa galera. Mas os mercenários ficaram agressivos e um cuspiu na tigela dele. Ian encarou a tigela. Silêncio total. De repente, o chão tremeu. O mercenário não reagiu, achou que era terremoto. Fiquei com tanto medo que travei. Ian se levantou, a sombra cobriu o cara. Por que cuspiu na minha tigela? O valentão se borrou. Ajoelhe-se e implore. Disse que só queria polir a tigela. Ian gritou de raiva. Quer lavar louça? Usa água. O mercenário veio com o papo furado de que a água do rio é cheia de parasitas. Minha saliva é mais limpa. Ian ficou sem palavras com essa lógica imbecil. Puto da vida, ele reagiu. A visão de Ian sobre a higiene humana foi destruída. Como ele pode ser tão bárbaro? Sem sentido raciocinar, vamos de magia. Com um feitiço baixo, o fogo, antes fraco, virou uma coluna que alcançou o céu. Assustou os mercenários a ponto de perderem o juízo. Ian mandou, busquem água e lavem a louça. Como eles viram a batalha, mesmo sem entender o ódio do mago, só conseguem rastejar para obedecer. Parece que nessa época, fazer eles serem higiênicos é mais difícil que matar dragão. Na floresta à noite, mercenários procuram Kati, até fantasiando sobre ela. O mercenário na frente parou. Apontando para a sombra, encontrei. O alvo que seguia caiu nas mãos de um mascarado. O cara não falou nada, derrubou um num instante. Os outros caíram, chocados. Clamavam por vingança, mas eram fracos demais. Kati acordou e mordeu o mascarado. A perseguição foi intensa. Ian estava quase dormindo, resmungando sobre o incidente da saliva.
Ainda na sombra psicológica, um sussurro estranho, o espírito da floresta avisando de um grupo de humanos. A paz da noite acabou. O cheiro de perigo era real. Antes que Ian reagisse, a porta abriu. Senhor Mago, algo grande aconteceu. Sirenes por todo o acampamento. Parece que vieram preparados. Ian não quer morrer. Só podemos ser duros. São loucos, não ligam para a vida humana. A situação fugiu do controle. Cati escondida, sem ar. O perigo é real. A lâmina no pescoço. O sorriso dele faz todo mundo se encolher. Disse friamente, não se levante, não quero essas mãos. Acabou. O cara quer matá-lo. A espada desce. Mas uma luz explodiu. O mascarado ficou pasmo. Resgate épico. Cati não reagiu. Ian sussurrou, é seguro, vem comigo. Embora fora do perigo, ela não se recuperou. Não posso dizer uma palavra. Todos reunidos, esperando o mago. Tudo depende dessa operação. O feitiço, deixem-os cegos. A floresta escura foi engolida por uma escuridão bizarra. Soldados atordoados. Não vejo nada. Ian pegou os marmanjos e evacuou. Siga em frente e se livre dos problemas. Ativou a visão noturna. Mesmo na floresta, ficou como dia. Grito por trás. Alguém virou alvo. A sorte de Lique foi péssima. Atingido pelos perseguidores, para onde quer correr? Ian abriu fogo, os perseguidores engolidos. Como esse cara viu isso? Queimados na hora. Tocha jogada fora. Pensei em assustar esses covardes. Mas acabou acordando um ninho de vespas. O mago não só não recuou, como pirou de vez. Me apressa. Lide com o mago. O cara estava pronto para lutar. Mas um arrepio. O pesadelo chegou. Um dragão de terra irrompe. O homem, antes agressivo, virou lanche. Cena caótica, ninguém quer lutar. Todo mundo voltando. É como servir todo mundo na mesma panela. Ian ficou pasmo. Dragão da terra. 100 vezes pior que os perseguidores. Ninguém sai hoje. O bicho não é exigente, comeu vivo. Cena sangrenta. Todos mudos de medo. Só aponto e tremo. Espere a fera comer. Momento crítico. O sistema apareceu. Habilidade que desafia o céu. Invocação? Pode se comunicar com monstros. Salva vidas. Ian olhou pro painel. Eu não sei o que estou sentindo. Lembrou de experiências fatais, caindo ou sufocando. Estavam se preparando para isso. Já que não é em vão. O dragão na frente. Respira fundo. Confronto gigante. Olhos enormes. A atmosfera congelou. Mestre Mago, você é louco? Aposta arriscada. Draco enfrenta Ian Liu Arazi. Pressão total. O sistema dá confiança. A luz azul disparou. Todos acharam que ele usaria o movimento final. Esse cara não é brincadeira. Grite para o dragão, sou seu amigo. Operação para derrotar o dragão. O monstro cruel. Agora, mente cheia de perguntas. Como ser um mago? Cena de reconhecimento familiar. Ian tirou uma placa de como ensinar um aluno. Dillon olhou de volta. Nunca vi um humano tão corajoso. Estão pensando nisso. Achei que o mago estava se comunicando. Lique calou a boca. Ian estava em pânico. Onda de operações instalada. Dragão gemendo. Não entendeu nada. Estou prestes a me vestir. Questão de convocação. Luz dourada no sistema. O plugin de audição traduziu o grito áspero em linguagem humana. Ian se acalmou. Senhor, podemos conversar. O dragão não tem paciência. Abra bem a boca. Ian é calmo. Puxão excelente. Não pretendo agir. Humanos são formigas. Bajulação alta. Dillon bufou. Ridículo. Aura assassina mais fraca. Ian ataca enquanto o ferro está quente, demonstrando fraqueza.
Nem todo mundo é digno. O grandalhão foi erguido. Quer implorar. Esta é a telepatia lendária. Negociando com monstros. Quero que esse monstro me ajude. Precisamos de fogo. O dragão da terra levantou a cabeça, arrogantemente. Fale sobre matar pequenos personagens como eles? Que desperdício de esforço. Ian estava secretamente feliz. Parece que essa onda de peidos de arco-íris está certa. Contanto que esse grandalhão não faça nada, todos podem salvar uma vida. Mas, antes que ele pudesse rir, Dylan mudou de assunto. Conte-me sobre seu apetite atual. Na verdade, é extremamente ruim. Seguido por um rugido violento, a floresta inteira estava tremendo. Esse monstro não faz sentido algum. Se você está de mau humor, desconte neles. O grupo atrás de mim entrou em colapso completamente, chorando por pai e mãe, implorando ajuda ao mestre mago. Mas agora, Ian também é um Buda de lama atravessando o rio. Desta vez, eu realmente perdi a paciência. Originalmente, pensei que poderia me safar conversando. Como resultado, a outra parte imediatamente se voltou contra ele. Olhando para esta fera gigante fora de controle na minha frente, a mente de Ian estava uma bagunça. Como isso terminará a seguir? O dragão da terra, Drake, está muito zangado agora. Se você tiver que dizer a ele para ir embora, então ele simplesmente planejou matá-lo pela frente. Ian falou de repente neste momento, Drake, por que você ainda está tão mal-humorado? Derek bufou. Por que você deveria dizer tal coisa a um ser humano? Ian não é nada vaidoso. Para ser franco, talvez eu possa ajudar em alguma coisa. Drake acha que isso é uma piada. Apenas um ser humano. Onde diabos você tem confiança para dizer uma coisa dessas? Mas, neste momento, uma palavra estranha saiu da boca de Ian. A atmosfera mudou instantaneamente. As pessoas ao meu redor já estavam assustadas. Mas Drake parou de repente. Ele pareceu notar algo. Olhando para este ser humano brilhante na minha frente, Derek murmurou algo baixinho, um pouco interessante. Ian se apresentou sem ser humilde ou arrogante. Sou apenas um mago que persegue os segredos do mundo. Então, Drake, eu realmente acho que posso te ajudar. Diante desta proposta audaciosa, Drake ficou em silêncio. Ninguém sabe o que este dragão gigante está pensando. Muito bom. De agora em diante, as negociações começam oficialmente. A aura assassina em torno de Drake realmente desapareceu. Ninguém esperava. Este humano pode realmente acalmar um dragão? Ian finalmente deu um suspiro de alívio. O momento mais perigoso já passou. A crise acabou temporariamente, mas isso é apenas o começo. Próximo é quando você realmente mostra suas habilidades. Definitivamente está tudo bem em sobreviver, mas não devemos deixar que Drake nos conduza pelo nariz. Temos que encontrar uma maneira de focar nos clientes. Ian de repente lembrou que seu mentor disse uma vez: a natureza da magia, na verdade, é comunicar-se com um mistério desconhecido. Essa relação é muito sutil. Eles são como amigos. Às vezes, ele é como um subordinado que deve ser obedecido. Cada força misteriosa tem seu próprio temperamento. O que o mago tem que fazer é apenas entender e influenciá-los. Os cantos da boca de Ian se levantaram ligeiramente. Já que a magia é a arte da sobrevivência, então este dragão gigante. É hora de ele lidar com isso completamente. Como queremos nos concentrar nos clientes, temos que usar meios de suprimir o fundo da caixa. Ian convocou diretamente o sistema universal. Finalmente encontrei este livro sobre como lidar com feras invocadas. É simplesmente um canudo que salva vidas agora. Dê uma olhada mais de perto. O conteúdo acima é chocante. O primeiro passo é dar um bom vinho à outra parte. E o cara maior, quanto mais álcool você bebe, mais difícil deve ser. Isso é mágico. Isto é obviamente uma questão da natureza humana. Ian rapidamente rolou para baixo. Quero ver se existem outros truques matadores. O segundo acabou sendo ainda mais ultrajante. Isso significa que não se preocupe com 3721. Apenas elogios como um louco. Este sistema é realmente confiável. Veja recomendações do sistema. Ian ficou completamente pasmo. Para alguém como ele, que tem medo da sociedade, isso é simplesmente pior do que matá-lo. Derek olhou para ele, confuso. Não entendo nada. Por que esse ser humano de repente caiu no chão? Não. Você tem que arriscar sua vida para sobreviver. Contanto que possamos capturar o coração deste dragão primeiro, a próxima coisa será fácil de lidar. Ian respirou fundo. Perguntou provisoriamente a Drake: você pode dar um presente cuidadosamente preparado? Eu não esperava que Drake fosse tão fácil de conversar. Basta pedir a ele para tirar as coisas. Parece que este primeiro passo foi um sucesso por acaso. Ian de repente parou Lique. Deixe-o chegar rapidamente à carruagem. Pegue todo o vinho mais forte. Você deve se mover rapidamente. Não demora um pouco. Uma caixa inteira de bom vinho é colocada na sua frente. Este é o seu tesouro mais precioso. Como resultado, Drake deu uma olhada mais de perto. Disse com um olhar de desgosto: este presente é muito mesquinho. Não basta apertar o espaço entre os dentes. Ian disse sem corar e sem bater o coração. No mundo humano, quanto mais sofisticado for o produto, menor será a porção. Isso é chamado de coisas raras se tornando mais valiosas, mesmo que eu diga isso. Mas ele já havia começado a enlouquecer. Porque este dragão é tão difícil de servir. Seria bom beber um pouco. Na verdade, não é suficiente. Ian trouxe um grande balde de vinho. Passei para Dylan. Esta é a arma secreta que ele preparou. Mas Drake apenas se aproximou e sentiu o cheiro. Eu simplesmente sinto que há algo errado com esse cheiro. Este não é o cheiro de vinho, só cheira estranho. Drake instantaneamente virou o rosto. Uma enorme sensação de opressão tomou conta de mim. Dúvida deste mago humano. Houve algo feito no vinho. Ian ficou tão assustado que rapidamente acenou com a mão. Para provar que eu não menti, ele cerrou os dentes e bateu os pés. Decidi fazer isso primeiro no local, como cortesia. Assistindo Ian levantar o barril e beber como um louco, Rick atrás dele ficou pasmo. Esta é uma bebida forte preparada para o dragão da terra. Esse garoto realmente não quer sua vida. Ian suprimiu a queimação em sua garganta. Faça um sorriso. Diga ao Drake que o vinho está absolutamente bom. Na verdade, ele também estava murmurando em seu coração: esta bebida é realmente muito forte. Derek se aproximou em dúvida. Embora o cheiro seja um pouco pungente, olhe para Ian bebendo tão facilmente. Finalmente mudou de ideia. Ian ataca rapidamente enquanto o ferro está quente. Eu dou um tapinha no meu peito e prometo: apenas dê uma mordida. Definitivamente abrirá a porta para um novo mundo. Drake estende sua enorme pata. Pegue com cuidado a pequena taça de vinho. Olhando para esta foto, como um elefante brincando com uma agulha de bordar. Foi preciso uma lambida hesitante primeiro. Então eu inclinei meu pescoço e fudi ele todo. Ao lado dele, Lick estava tão nervoso que não ousou se mexer. O sucesso ou o fracasso dependem deste tremor. Ian se aproximou cautelosamente e perguntou como é o gosto. Drake: gorjeio, gorjeio. Embora essa coisa não seja deliciosa, não sei porque me sinto muito chapado depois de beber. Veja se esse truque funciona. Ian rapidamente abriu outra garrafa tola. Drake diz: esse copo é o melhor. Tem um gosto ainda melhor do que o de agora.
Derek se soltou completamente agora. Pegue o barril e comece a jogá-lo. Nunca bebeu nada chamado álcool. Sinto que, quanto mais bebo, mais enérgico fico. Até gritei diretamente que gostei. Assistindo ao rosto deste dragão gigante ficar vermelho de tanto beber, Ian finalmente deu um suspiro de alívio. Ele enxugou o suor frio da cabeça. Enquanto eu estava feliz por minha vida finalmente ter sido salva, quem teria pensado? O dragão bebeu 7 baldes cheios. Na verdade, ele nem tinha a menor intenção de cair. Ian olhou para os baldes vazios espalhados pelo chão. Só posso suspirar que esse cara é realmente enorme. Originalmente, Ian estava planejando, quando ficar bêbado, fuja rapidamente. O resultado é melhor agora. Todo o vinho do carro estava bebido. Em vez disso, Drake ficou com mais energia enquanto bebia. Justamente quando Ian estava perdendo o juízo, Drake de repente largou o cano. Tomando a iniciativa de trazer à tona o tópico anterior, isso precisa ser explicado. Por que você está de tão mau humor? Veja o olhar melancólico de Drake. Ian ficou completamente atordoado. O dragão gigante que estava bebendo e rindo agora há pouco. Por que você de repente começou a seguir o caminho emocional? Esse drama de dizer a verdade bêbado torna a situação mais evasiva. No coração deste dragão gigante, que tipo de segredo desconhecido está escondido? Drake suspirou, falando sobre como o lugar onde ela morava antes estava lotado e em ruínas. A localização também é muito remota. É como uma favela no clã dragão. Mas mesmo que as condições sejam tão ruins, minha namorada na época não gostou nada disso. Eu ficava dizendo que era muito aconchegante lá. Ian ficou pasmo depois de ouvir isso. Eu só quero crescer nesse tipo de virtude. Eu posso realmente encontrar uma namorada. Mas os bons tempos não duram muito. Porque Drake parece tão maltrapilho. Os dragões ao redor começaram a rir da garota. Disseram que ela tinha mau gosto. Na verdade, encontrei um parceiro assim. Quanto mais Derek pensava sobre isso, mais se sentia magoado. Parece que atrasou outros. Para não deixar a menina continuar sendo humilhada. Na verdade, propôs relutantemente a separação. Falando em tristeza, Drake não pôde deixar de gritar para o céu. O movimento foi simplesmente devastador. Pegue o Lick adormecido. Fiquei com tanto medo que me sentei. Quem teria pensado? Este poderoso dragão ainda há alguém vivendo em meu coração. O puro amor do deus da guerra que foi ferido pelo amor, Drake o uivou. Em sua voz. Lick e os outros quase confessaram na hora. Todos ficaram tão chocados que suas almas voaram. O grito do dragão. A letalidade é realmente incrível. Ian olhou. Eu sinto que embora este dragão pareça feroz, mas quanto aos sentimentos, na verdade, não há diferença entre eles e os humanos. Até um pouco lamentável. Só então, uma ideia surgiu de repente na cabeça de Ian. Ele gritou para Drake. Disse que ele tinha um jeito. Você pode ajudá-lo a consertar aquele ninho quebrado. Ao ouvir isso, Drake, o dragão inteiro, ficou atordoado. Ele não podia acreditar em seus ouvidos. Este pequeno ser humano. Ele realmente quer ajudá-lo a consertar sua casa. Ajuda é ajuda, mas Ian não pretendia trabalhar de graça. Ele mudou de assunto. Termos negociados diretamente com Drake. Já que você quer ajudar o dragão a transformar seu covil, isso em troca Drake deve atender a ele um pedido. Quem teria pensado? Esse cara, Lick, está realmente em um lugar como este, tendo bons sonhos e se recusando a acordar. Ian realmente não aguenta mais. Ligue para alguém diretamente. Não abra os olhos novamente. Não posso salvar este dedo. Rick finalmente acordou agora. Mas esse custo, receio que seja um pouco grande. Quando Rick acordou, quase mandei embora sem ser apanhado pelos olhos de Ian. A pessoa inteira rolou, subiu e caiu do carro. Ian também parecia indefeso. Demorou muito para reuni-los. Como resultado, essas pessoas ainda não se recuperaram. O que é mais terrível é aquele grandalhão assustador. Agora estou olhando para eles de cima da minha cabeça. Vendo Rick e os outros amontoados de medo, Ian explicou rapidamente. Já negociei os termos com aquele dragão gigante. Apenas deixe-o ir. Tudo é negociável. Quando Rick ouviu isso, enquanto se sente salvo, a expressão nos olhos de Ian era tão brilhante. Achei que ele fez um grande sacrifício para salvar a todos. Mas na verdade, Ian apenas concordou em ajudar o dragão a consertar a casa. Serei apenas um decorador temporário. Como resultado, Lick começou a assumir a liderança na torcida na hora. Esta batalha deixou Ian atordoado. Esta é simplesmente uma cena de morte social em grande escala. O poder cerebral de pessoas como Lick é tão ridículo aos olhos deles. Ian se tornou um deus que pode subjugar o dragão com uma mão. Assistindo Ian casualmente cutucar o dragão, essas pessoas são completamente loucas. Eles até juraram na hora que viveriam e morreriam juntos. Use sua vida para retribuir essa gentileza. Ian ficou confuso quando ouviu isso. Para onde isso vai dar? A direção das coisas está completamente fora de seu controle. Antes de partir, Ian deu muitas instruções e instruções. Mantenham-nos onde estão. Lick deu um tapinha no peito e prometeu. Estou absolutamente da mesma opinião que o mágico. Mas esta garantia não passou de 3 segundos. Enquanto Lick estava ocupado contando pessoas, Katy, a silenciosa da equipe. A expressão em seus olhos mudou de repente. Ela aproveitou o fato de que ninguém estava prestando atenção. Ele se virou e foi fundo na floresta. Ninguém sabe o que diabos ela quer fazer. Problemas com esta equipe. Receio que ainda não tenha acabado. Derek levou Ian para sua cidade natal. Acontece que esta caverna quebrada era muito pobre. Ian apenas suspirou casualmente. Drake realmente ficou ansioso na hora. Tenho medo que o decorador se arrependa e fuja. Ian rapidamente acenou com a mão e explicou. Eu estava apenas observando o terreno. Na verdade, ele está bastante cansado agora. O medidor de resistência está quase no fundo. Para terminar o trabalho mais cedo e ir para a cama. Ian olhou para as pedras confusas. Já tem um plano preliminar de decoração em mente. Basta achatar essas pedras salientes. Esta caverna pobre pode finalmente parecer decente. Ian originalmente queria pedir ajuda ao espírito da terra. Como resultado, acabei de abrir minha boca e recebi uma rejeição sólida. A outra parte não só não estava com vontade de ouvi-lo. Eu pensei que ele era um encrenqueiro. Desta vez é realmente uma cara quente contra uma bunda fria. Ian só conseguiu voltar desanimado. Diga a verdade a Derek. Parece que o temperamento deste espírito terrestre cheira pior do que o esperado. Mesmo se eu voltar na próxima vez, acho que uma bronca é inevitável. Vendo que o plano de reforma foi arruinado, em vez disso, Drake desviou o olhar primeiro. Ele sentiu que, desde que Daddy não deu cara, não adianta forçar. Pela primeira vez, este dragão gigante cavou seu coração. Obrigado, Ian, por trabalhar tanto para ele. Ele até tomou a iniciativa de perguntar o nome de Ian. O momento em que Ian revelou seu nome verdadeiro, a relação entre os dois mudou completamente. Drake estendeu oficialmente o convite. Vamos ser amigos de agora em diante. Os velhos e os jovens apertaram as mãos e fizeram as pazes. Ian não só pegou um amigo dragão de graça, também desbloqueou a habilidade de invocação. Enquanto ele acena, Drake pode vir a qualquer hora, em qualquer lugar. Ian sentiu que havia recebido benefícios e não feito nenhum trabalho. Eu sinto um pouco de pena. Como resultado, Drake deu um grande presente com backhand. Deixe ele escolher.
olhando para as montanhas de moedas de ouro e joias na minha frente. Só então Ian reagiu. Acontece que o instrutor não mentiu. Esse cara do Dragon Clan é muito rico. Ian sentiu que era uma pena deixar assim. Se ao menos essas joias pudessem ser usadas. Talvez isso possa mudar o espírito da Terra. De repente, uma ideia veio à sua mente. Eu rapidamente discuti isso com Drake. Perguntei se eu poderia rabiscar alguns rabiscos aleatórios no chão. O que significa que Drake ainda não reagiu. Ian já tomou medidas. Um enorme círculo mágico se formou instantaneamente. Parece que este é o plano dele. Use o dinheiro diretamente para abrir a porta à comunicação. Ian de repente se lembrou do antigo método ensinado por seu mentor. Se os deuses ignoram as pessoas, depois é só usar o círculo mágico para dar presentes. Drake ainda está se perguntando ao lado dele. Ian clamou em voz alta pelo espírito da Terra. Ele até começou a pedir às pessoas que trabalhassem diretamente. Deixe suavizar as paredes desta caverna. O espírito da Terra ficou um pouco hesitante no início. Como resultado, Ian acertou a gema na formação com seu backhand. Isso também é um presente. Acho que não posso mais fazer esse trabalho. Quebre esta joia. O movimento é realmente diferente. A montanha inteira está tremendo violentamente. A caverna, originalmente escura e úmida, em um instante, foi completamente engolida pela deslumbrante luz sagrada. Espere a luz se dissipar. Drake não conseguia acreditar no que via. Isso é algum tipo de caverna quebrada? É claramente um magnífico palácio subterrâneo. Ian falou calmamente do lado. Já que somos bons amigos, este presente de reunião bem decorado, apenas aceite. Drake nunca viu uma cena tão grande antes. Tocado ao ponto da incoerência. Eu até sinto que a fragrância no ar. Ele agarrou Ian com entusiasmo. Ele disse que nunca morou em um lugar tão agradável em sua vida. Eu até comecei a pensar sobre isso. A imagem de trazer minha esposa e filhos para se estabelecerem aqui no futuro. Ian pareceu envergonhado quando ouviu isso. Ele só queria discutir algo e fazer algo. Quem poderia imaginar o drama deste dragão gigante? Pode haver tantos. Justamente quando a atmosfera está mais relaxada, o corpo de Ian de repente teve um grande problema. Ele apenas sentiu como se o mundo estivesse girando. Antes que eu pudesse reagir, o que estava acontecendo? Minhas mãos já estão cobertas de sangue. Drake ao lado dele estava completamente assustado. A pessoa que estava bem agora. Porque ficou vermelho em um piscar de olhos. Ian abriu a boca para dizer algo, mas meu corpo não aguenta mais. Nos gritos de Drake, ele caiu no chão, perdeu completamente a consciência. Derek estava tão ansioso que quase perdeu a voz. Receio que algo possa acontecer com Ian. Só então, Katy irrompe. Drake está planejando mostrar seu poder. Katy estava morrendo de medo. Acene rapidamente com as mãos e implore por misericórdia. Gritando que ele é amigo de Ian. Não a trate como um lanche, Katy, para salvar sua vida. Ele até fez um grande gesto. Receio que este dragão não entenda. Agora é a vez de Drake ficar confuso. A energia feroz que eu tinha acabado de música desaparecer de repente. Pensando uma e outra vez lá, que amigo. Está quieto na floresta tarde da noite. Ian abriu os olhos sonolento. A primeira reação em minha mente foi, na verdade, que horas são agora? Ele subconscientemente estendeu a mão para tocar em seu celular. Levei muito tempo para tocá-lo. Parece cada vez mais errado. Por que esse telefone é tão macio? Ele ainda estava se perguntando. O celular virou bala de goma? Isso parece assim como patas de gato. Problema agora. Ele ainda não percebeu. O que exatamente foi que eu toquei? Ian finalmente abriu os olhos. O resultado foi a primeira coisa que vi. Acontece que era Katy quem estava guardando o lado. Ele ficou completamente atordoado. Eu pensei que estava sonhando. Ainda resmungando. Eu estava assistindo vídeos no meu telefone no meu sonho. Por que você abriu os olhos? O telefone se torna Katy. Katy olhou para ele, parecendo tão estúpida. Deixe-o deitar um pouco rapidamente. Afinal, aquele momento agora está realmente doendo. Ian segurou a cabeça. Então eu lentamente me lembrei. Agora mesmo, para atualizar a força técnica de invocação, comunique-se com o dragão Drake. Quase me arruinei me atormentando. Isso é ótimo. Embora minha vida tenha sido salva. Mas este corpo, acho que vai demorar um pouco. Ian agora quer morrer. Aquelas cenas embaraçosas agora. E se Katy visse tudo? Então ele nunca mais conseguirá manter a cabeça erguida na vida. Ele rapidamente mudou de assunto. Pergunte a Drake onde aquele cara foi. Katy também ficou intrigada. Disse que o dragão saiu com pressa. Ian estava pensando sobre isso lá. Acho que Drake está mais interessado em sexo do que em amigos. Onde posso encontrar seu antigo amante? Afinal, esse tipo de coisa eu realmente não posso contar para estranhos. Ele se desculpou educadamente com Katy. Afinal, isso causou muitos problemas para as pessoas. Mas ele ainda tem um nó no coração. Drake geralmente é tão feroz. Como você pôde simplesmente deixar as pessoas entrarem? Como resultado, Katy abriu a boca. Ian ficou sem palavras. Ainda o mesmo velho ditado. Eu sou amigo do Ian. Ian ficou ainda mais intrigado depois de ouvir isso. A palavra amigo no dialeto local, mas é uma palavra muito incomum e impopular. Ele até duvidou. Katy usou secretamente algum software de tradução. Ele ainda não está completamente acordado. Minha mente está girando, meio batimento mais devagar que o normal. Mas as próximas palavras de Katy o fizeram acordar muito de repente. Katy de repente ficou muito séria, mesmo chamando-o oficialmente de mago. Ela disse que, na verdade, seguiu até aqui secretamente, mesmo que eu saiba que este lugar é fatalmente perigoso. Antes que Ian pudesse reagir, Katy abaixou a cabeça e continuou se desculpando. Ela disse que o ataque repentino da noite passada, na verdade, é tudo por causa dela. Ian olhou para ela assim. Eu também murmurei em meu coração. Não admira que ela estivesse tão assustada agora. Acontece que eu tinha algo em mente. Para aliviar esta atmosfera estranha, Ian fez uma piada de propósito. Pergunte a ela se ela está com os ladrões. Agora pretendo revistá-lo por toda parte. Katy ficou furiosa quando ouviu isso. Ele respondeu em voz alta e disse que parecia um ladrão. Os dois estavam tendo uma briga tão grande. A energia opressiva agora finalmente se dissipou bastante. Mas antes que Ian pudesse respirar aliviado, a expressão de Katy de repente tornou-se extremamente séria. Ela disse que, na verdade, era um segredo. O nome dela não é Katy. A mente de Ian já está acelerada. Eu me pergunto se essa garota vai dizer isso. Você é uma princesa em apuros de algum país? Como resultado, quando as pessoas abriram a boca, exibindo diretamente uma identidade hardcore, o nome dela não é Katy. O nome verdadeiro dela é Lucy. Ela é uma senhora nobre séria. Aqueles ladrões mortais na noite passada. Não é para roubar dinheiro. Foi seu noivo quem a enviou para sequestrá-la. Ian ficou surpreso por um momento depois de ouvir isso. Pensei comigo mesmo, será que esse casal está brigando? Como resultado, Lucy viu através de sua mente de relance. Deixe-o afastar esses pensamentos confusos rapidamente. Lucy planejou originalmente fugir sozinha, para que o noivo nunca a encontrasse. Mas depois da fuga por pouco da noite passada, a confiança em seu coração desabou completamente. Ela sabe muito bem, sozinha, não há como ele sobreviver a essa perseguição.
Lucy de repente agarrou a mão de Ian. Seu tom estava cheio de súplica. Ela disse que estava realmente desesperada, implorando a Ian para ajudá-la a escapar. Ian ficou surpreso com esse movimento repentino, mas ainda se forçou a se acalmar. Já que a outra parte é uma senhora nobre, por que deveríamos abandonar uma vida boa e insistir em fugir? Há algo de errado com aquele noivo? Lúcia fez uma pausa. Havia um profundo desamparo em seu tom. Ela disse que, embora sua família governasse um território, parece ótimo, mas, na verdade, ele é muito engordou aos olhos dos outros, porque a família simplesmente não tem tropas suficientes. Os chamados territórios e riqueza aos olhos dos inimigos externos é apenas um troféu que pode ser roubado facilmente. Se você ainda não pensa em uma maneira, a família inteira será completamente destruída na guerra territorial. Para preservar este último pedaço da riqueza familiar, a família usou Lucy como moeda de troca, deixando-a se casar com um cavaleiro que era capitão mercenário. Com esse deus assassino no comando, as forças que querem tirar vantagem da situação, na verdade, todos eles recuaram. Esse homem não é uma boa pessoa. Ele segura uma força terrível em sua mão longa, contanto que ele esteja disposto a concordar e se casar. Esses inimigos estrangeiros que estão de olho no território não se atrevem a agir precipitadamente no início. Ele se comportou razoavelmente bem. Parece muito satisfeito. Minha nova identidade como nobre genro. Ele também parecia elegante no coquetel. Lucy até sentiu naquela época. Se você puder trocar seu próprio casamento pela paz de sua família, então parece que tudo isso é aceitável. Mas não demorou muito. A outra parte mostrou sua verdadeira face. Ele começou a tirar vantagem de seu status de genro nobre, sendo dominador no território. Ele nem prestou atenção em Lucy. Ele está se divertindo, trazendo de volta uma mulher após a outra. Um insulto público à dignidade de Lucy. Porque isso está aqui para ser genro. É como trazer de volta um ancestral vivo. Os pais de Lucy finalmente viram claramente. Esse homem é um completo idiota. Eles não aguentam. Pegue a carta de noivado e peça a dissolução do relacionamento. Quero expulsar esse flagelo da minha casa. Mas ninguém esperava. A outra parte há muito está de olho no poder de toda a família. Nenhuma intenção de sair. Em vez disso, ele fez algo louco. Na verdade, ele envenenou os pais de Lucy com as próprias mãos, ocupando completamente tudo o que, originalmente, lhes pertencia. Ian ficou surpreso quando ouviu isso. Ele não pôde evitar. Amaldiçoou. Esta é uma fera completa. Por uma questão de superioridade, nem mesmo o resultado final mais básico é necessário. Lucy abaixou a cabeça e continuou. Embora essa pessoa tenha um alto nível de força, mas ele é apenas um civil de coração, afinal. Se não houver tal envolvimento, ele não tem o direito de herdar nenhuma propriedade da família. Então, para ele, Lucy não é uma esposa. É o seu único passe para o pico do poder. Contanto que Lucy não esteja morta, ele deve tornar esse casamento uma realidade. É por isso que Lucy prefere arriscar a morte. Ele também deve escapar com a ajuda de seus servos, porque enquanto ela ainda estiver nas mãos da outra parte, a família toda vai ser completamente engolida por esse maluco. Mas ela também sabia disso muito bem. A outra parte nunca desistirá facilmente. Para essa herança legal, esse homem definitivamente irá persegui-lo. Lucy olhou para Ian. A voz está cheia de súplicas. Ela espera que Ian possa ajudá-la. Deixe-a escapar completamente deste lugar infernal. Depois de ouvir isso, Ian pensou profundamente. Esta é realmente uma batata quente. Uma mulher fraca quer escapar da perseguição de mercenários profissionais? Realmente não é diferente de morrer. Em meu coração, suspiro em silêncio. Para o poder, veneno e assassinato de parentes. Agora quero levar minha noiva de volta e usá-la como marionete. Os circuitos cerebrais desses carreiristas medievais. Ele, a pessoa reencarnada, realmente não consegue entender. Lucy, você viu Ian sem dizer uma palavra. Ele rapidamente estendeu a mão e agarrou suas mangas. Ela até saiu da honra da família. Prometo que só precisarei escapar. Definitivamente darei a Ian uma recompensa generosa. Ian coçou a cabeça, impotente. Ele olhou para a garota desesperada na frente dele. Fiz a pergunta mais intrigante do meu coração. Por que você me escolheu? Você não tem medo de que eu me vire e venda você? Lucy explicou apressadamente. Essa pessoa é muito mesquinha. Mesmo que Ian realmente a entregue, no máximo, posso recuperar algumas moedas de prata quebradas. Não vale a pena. Ela fez uma pausa. É como tomar uma grande determinação. Sussurrou para Ian. Desde que você esteja disposto a me ajudar, eu posso te dar tudo o que você quiser. Ian estava confuso. Inconscientemente, ele perguntou, tudo? As emoções de Lucy explodiram instantaneamente. Ela prometeu em voz alta, desde que seja o que Ian quiser. Ela está até disposta a trazer toda a família Talian. Desista de tudo. Isso é uma torta no céu. Apenas acene com a cabeça. O filho de um fazendeiro pode se tornar um nobre. Você pode até se casar com a garota na sua frente. Mas é realmente isso que Ian quer? Depois de entrar em Game of Thrones, o aprendiz de magia que persegue a verdade. Talvez eu nunca mais volte. Ian olhou no espelho. Agora que chegamos a este mundo de fantasia, do que as intrigas da política. O mistério da magia é obviamente mais atraente. Ian originalmente queria recusar. Afinal, os magos não são bons em combate corpo a corpo. Um trabalho tão ameaçador de vida. É melhor encontrar um bom espadachim. Mas as palavras ainda não terminaram. A atmosfera do outro lado da rua não é muito boa. Ian rapidamente mudou de ideia. Já que a outra parte está disposta a dar dinheiro, isso, pelo menos, a manteria segura. Eu pensei que o acordo estava fechado. Como resultado, as palavras simplesmente caíram. Lucy de repente desabou na frente dela. Agora, Ian estava completamente confuso. Ele só queria dizer que estava disposto a ajudar. Porque isso fez as pessoas chorarem. Ele timidamente estendeu a mão. Ainda não descobri como confortá-la. Mas a outra parte o agarrou com força. Obrigado desta vez. Ian ficou um pouco perplexo quando ouviu isso. Imediatamente depois, Lucy pulou diretamente em seus braços. Parece que desta vez ele realmente não consegue se livrar desse problema. Quem teria pensado? Nesta montanha profunda e floresta antiga. Na verdade, há um cara tirando férias como um dragão? A vida de Drake é tão boa. Deitado ao sol, usando óculos escuros, eu até quero me bronzear. Eu vi Ian vindo aqui com alguém. Ele não pareceu nem um pouco surpreso. Em vez disso, senti-me tão entusiasmado quanto encontrar um velho amigo. Olha essa postura. Drake não apenas não levou a sério o problema lá fora, mesmo com vontade de brincar. Está melhor agora. Os reforços mais fortes já estão em vigor. Já que o presente também é dado, é hora de descer a montanha. Afinal, todo mundo ainda está esperando. Drake também está feliz. Depois de coletar as coisas, virei uma carona. Deixe Ian e os outros ficarem de costas. Rapidamente, Ian está bastante familiarizado com a estrada. Ele deu um tapinha no pescoço do dragão e começou a se aproximar dele. Mas Lucy, ao lado dela, nunca viu essa batalha antes. Todo mundo ficou pasmo. Drake se virou e gritou, ei, namoradinha do Ian, você vem rápido também. Essa voz quase assustou as pessoas. Parece que ele quer ser amigo do dragão. Esta qualidade mental precisa ser praticada novamente. Sendo provocado assim por Drake, Ian rapidamente acenou com a mão e explicou, diga a esse velho para parar de falar bobagem. Mas Lucy, ao lado dela, estava completamente confusa. Eu não conheço esses dois caras. Que enigmas você está jogando? Eu só posso ficar lá e não saber o que fazer. Ian não desperdiçou palavras, apenas sorriu e estendeu a mão. Ele sinalizou para ela subir rapidamente nas costas do dragão. Seguindo sua ordem, Drake finalmente vai ao ar, levando-os para longe. A caravana aqui se transformou em uma bagunça. Notícias da aniquilação dos mercenários. Deixe esses seguidores quebrarem completamente suas defesas. Alguém quer correr.
Algumas pessoas pensam que os ladrões já se retiraram. Várias pessoas estavam brigando alto, ninguém quer assumir a responsabilidade. Justamente quando a situação está prestes a ficar fora de controle, todos eles olharam para Rick, este chefe silencioso. Esta é a última gota que salva vidas. Enfrentando a pressão de todos, Rick finalmente se decidiu. Fiquem onde estão, esperem por aquele mestre mago. Quando os seguidores ouviram isso, alguns ficaram pasmos no local. Outros, porém, estavam cegamente confiantes. Acho que qualquer pessoa que consiga matar um dragão gigante definitivamente não morrerá. Rick também ficou muito impressionado com essas palavras lisonjeiras. Cruzou os braços com o peito tão firme quanto o Monte Tai, como se tudo estivesse sob controle. Mas quem teria pensado? Um tapa na cara vem mais rápido que um tornado. Apenas 10 minutos se passaram. O ladrão tocou diretamente, olhando para a bagunça por todo o chão. Os intestinos de Rick estavam cheios de arrependimento agora. Eu sabia que seria assim. Eu deveria ter fugido agora. O líder dos bandidos não tem paciência para ouvir suas bobagens. Retire a espada longa. Estou prestes a me divertir com essas pessoas. Rick estava completamente assustado agora. Ajoelhe-se no chão e implore por misericórdia. Contanto que eu possa salvar minha vida, basta pedir a ele para entregar qualquer coisa. Mas quem sabe? Esses ladrões não se importam nem um pouco com tesouros. Eles pediram uma por nome. Mulher bonita com longos cabelos azuis escuros. Rick e seus seguidores ficaram surpresos a princípio. Então, um nome imediatamente veio à mente. Isso mesmo, essa é Kati. O líder bandido pressiona cada vez mais. Rick estava tão ansioso quanto uma formiga em uma panela quente. Apresse-se e peça sua comitiva que encontre Kati. Mas depois de pesquisar, descobri, a pessoa já desapareceu há muito tempo. Esta situação está completamente confusa. O líder dos bandidos zombou. Lentamente sacou a arma. Já que não posso entregar ninguém, então só podemos arriscar nossas vidas. Rick e os outros ficaram com tanto medo que se amontoaram. Neste momento crítico de vida ou morte, de repente, houve um som alto que sacudiu a terra e as montanhas ao longe. O líder dos bandidos não percebeu o que está acontecendo. O atendente gritou de excitação, o mago está de volta. E ele voltou montado em um dragão. Rick finalmente deu um suspiro de alívio. Cruze as mãos e agradeça a Deus. O Salvador finalmente chegou no último minuto. O líder dos bandidos ainda não reagiu. Aperte os olhos e olhe para longe. Eu não percebi até ver claramente a Kati que eles procuravam. Ele estava sentado logo atrás daquele mago. Mas os ladrões não ficam felizes há muito tempo. O tremor no chão fez suas expressões mudarem. Montando na virilha do mago. Não é uma montaria comum. Isso é uma cabeça com uma boca sangrenta. Um dragão gigante com olhos vermelhos brilhantes. Esta gangue de ladrões atingiu completamente a parede desta vez. O líder dos bandidos, que era tão poderoso agora, neste momento, estava com a alma assustada. Grite a plenos pulmões e fuja. Como esses caras podem se preocupar com mulheres bonitas e tesouros? Um por um, eles correram para a floresta. Eu gostaria de poder crescer mais 2 pernas. Depois de escapar da morte, Rick finalmente deu um suspiro de alívio. Felizmente, Kati tem um mago com ela. Caso contrário, vou realmente explicar tudo desta vez. Mas este grupo de pessoas logo descobriu que algo estava errado. Como aqueles bandidos sabiam o nome de Kati. O que é ainda mais estranho é, todos são obviamente membros da igreja Tenjin. A outra parte realmente se atreveu a matá-lo diretamente. Deve haver problemas maiores por trás disso. Ouvindo as palavras igreja Tenjin, o corpo de Yan congelou. Aceita número 1 que governa o mundo. Já faz muito tempo que ninguém se atreve a mencionar isso na frente dele. Embora a igreja proíba explicitamente o tráfico de seres humanos, esses traficantes há muito deixaram de lado as regras. Mesmo que eu tenha visto o poder dos magos e dragões com meus próprios olhos, na verdade, eles ainda se apegam um ao outro e se recusam a se soltar. Essas pessoas são simplesmente loucas. Para capturar Lucy e se casar, você nem quer sua vida. Vendo que os perseguidores estão quase se aproximando, Yan sabia que esse não era o caminho a seguir, já que a outra parte insiste em acertar a boca da arma, então não há mais necessidade de ser educado. Ele se virou para olhar para Drake ao lado dele. Me faça um favor. Vá e livre-se desses problemas de uma vez por todas. Se eles ainda se recusarem a parar, então não deixe ninguém para trás. Já que é um amigo falando, claro, Drake não recusará. Cresceu. Ele se virou e correu na direção de seus perseguidores. Apenas uma figura tranquilizadora foi deixada para trás. Assistindo Drake ir embora, Yan realmente se sentiu desconfortável. Esse tipo de ordem para matar todo mundo. No passado, ele nunca teria sido capaz de dizer isso. Mas agora a situação mudou completamente. Neste mundo dos fracos e dos fortes, se você não trabalhar duro, não há como viver até amanhã. Quero proteger as pessoas ao meu redor. Ele deve se tornar mais forte. Só então, uma forte sensação de exaustão de repente tomou conta de mim. Ele cambaleou. Quase perdi o equilíbrio. Parece que o truque agora consumiu muito. Lucy correu rapidamente. Perguntei se ele estava se forçando demais. Yan acenou com a mão para indicar que estava tudo bem. Mas a estranha sensação no corpo. Mas isso o fez sentir vagamente que algo estava errado. Lucy acha que ele não está no estado certo. Estenda rapidamente sua mão para apoiá-lo. Como resultado, esta cena, tudo foi visto por Rick ao lado dele. Rick agora está de bom humor. Ele se aproximou e perguntou com uma expressão intrometida no rosto. Vocês dois são tão próximos. Vocês já estão namorando. Este problema repentino. A atmosfera instantaneamente ficou um pouco estranha. Yan estava tão ansioso que rapidamente o soltou e explicou. Receio que esse mal-entendido fique cada vez maior. Espere até que todos subam na carruagem. Yan poderia finalmente deitar e respirar. Justamente quando ele estava se concentrando com os olhos fechados, um prompt do sistema apareceu de repente na minha frente. Esse é o relatório de batalha enviado pelo dragão. A gangue que os perseguia foi completamente limpa. Exatamente 11. Ninguém fugiu. Este sistema reporta automaticamente. Isso realmente poupa muita preocupação. Mas Yan ainda se sente um pouco arrependido. Se ao menos eu pudesse invocar o dragão diretamente na minha frente. Então o caminho a seguir será muito mais estável. Ouça o chamado em meu ouvido. Yan imediatamente contatou Drake à distância. Verifique a situação da batalha por lá. O resultado é o esperado. Um sopro de dragão soprou. Os perseguidores no campo de visão foram varridos. Essa eficiência é realmente decepcionante. Yan agradeceu sinceramente. Afinal, sem a sua ajuda desta vez, as consequências são realmente difíceis de prever. Drake tem a mente bastante aberta. Falando francamente, desde que meus amigos estejam felizes, tudo bem. Mas antes que Yan pudesse respirar aliviado, chegou a hora de dizer adeus. Derek perguntou se ele estava saindo agora. Yan só conseguiu assentir, impotente. Embora existam 10.000 relutâncias em meu coração, mas Drake não pode deixar essas montanhas. Este é o seu destino. Pensando nos dias em que bebíamos juntos, o coração de Yan estava cheio de emoção. Obrigado por me ajudar tanto, velho amigo. Nos vemos mais tarde. Drake de repente, esgotado, perguntou a Yan. Você quer saber o segredo sobre Fênix?
O grupo chegou à cidade de Echo. Este lugar parece animado, mas a mente de Ian estava repleta do assunto agora há pouco. Fênix, uma criatura lendária. Isso realmente existe? Drake disse que nas montanhas ao norte, rumores sobre a Fênix de gelo têm circulado. Agora que estamos todos aqui, sugeriu que Ian simplesmente tentasse a sorte. Afinal, é um pássaro imortal lendário. Embora a Fênix de fogo seja a mais famosa, mas se conseguirmos encontrar a Fênix de gelo, a próxima jornada, receio que haja mudanças terríveis. Acontece que essa coisa chamada Fênix tem tantos truques. Além dos atributos comuns do fogo, gelo, vento e rocha tem vários atributos. A capacidade de adaptação ao meio ambiente é escandalosa. Ian também se decidiu. Se ao menos eu conseguisse um para usar como fera invocada, essa eficácia no combate é definitivamente um salto qualitativo. Justo quando ele estava pensando sobre isso, um grupo de pessoas de repente se reuniu ao redor. Rick cumprimentou educadamente. Ele deve ser convidado para conhecer o senhor aqui. Este entusiasmo repentino. Em vez disso, Ian tornou-se mais vigilante. Afinal, a situação atual é especial. Com Lucy ao meu lado, pelo bem da segurança dessa garota, Ian decidiu ficar longe desses nobres. Afinal, neste lugar desconhecido, a melhor política é causar menos problemas. Essas pessoas ainda não desistiram. Na verdade, na frente de Ian. Quer levar Lucy embora? Isso não é apenas caça furtiva. Ian não está acostumado com eles. Ele abraçou Lucy ao lado dele, anunciar diretamente. Precisamos ir ao hotel para descansar antes da partida. Assim que essas palavras saíram, todos ao meu redor estão pensando errado. Todos ficaram tão chocados que seus queixos caíram. O homem solitário e a viúva vão descansar? Esta quantidade de informação é realmente um pouco grande. Ian não pensou muito sobre isso. Ele só quer descansar agora. Mas este ato íntimo deixou Rick sentir que viu a verdade. Sorrindo de orelha a orelha. Aí, tenho certeza de que essas duas pessoas estão definitivamente tendo um caso. Andando na rua, Ian é bastante honesto. Ele disse que estava usando Lucy como escudo. Isso realmente evita muitas moscas. Lucy estava um pouco confusa. Um mágico tão poderoso quanto ele, por que você é tão educado com civis? Ian sorriu e disse, sou originalmente filho de um fazendeiro. Embora sua identidade tenha mudado agora, mas ele sempre se lembrou dos ensinamentos de seu mentor. Eu quero ser como um mentor, uma pessoa gentil e respeitável. Vamos conversar sobre nossos próximos planos. Lucy disse que iria se juntar a parentes. A outra parte ainda é uma contagem. Parece um patrocinador bastante sólido. Mas quando Ian perguntou qual é a relação entre sua família e o conde, a reação de Lucy foi um pouco culpada. Eu apenas digo que está tudo bem. Olhe para ela assim. Ian se sentiu um pouco inseguro. Se esse relacionamento for apenas improvisado, então temo que o caminho a seguir não seja fácil. Ele perguntou timidamente, exceto esse tio, você não tem outros amigos para visitar? Como resultado, Lucy ficou ansiosa na hora. Não posso dizer que o tio dela seja a pessoa mais confiável do mundo. Já que ela insiste tanto, é difícil para Ian dizer mais alguma coisa. Afinal, para Lucy, este parente é a gota d'água. Melhor do que aqueles estranhos que só querem casar com ela. Conversando e conversando, essa garota começou a agir rudemente novamente. Na verdade, brincando, se um mago do nível de Ian propusesse casamento, não é como se ela não pudesse considerar isso. Diante desse ridículo repentino, Ian age como um pedaço de madeira. Basta derramar uma bacia com água fria sobre ele. Lembre-a de onde ela está esperando. O contrato de trabalho entre os dois foi totalmente acertado. Essa atitude empresarial. Lucy estava com tanta raiva que revirou os olhos. A digna nobre senhora tomou a iniciativa de mostrar sua gentileza. Esse cara, na verdade, não dá nenhuma abertura para ela. A boca de Ian é realmente venenosa. Uma frase deixou Lucy muito irritada. Não é como se ela fosse a única garota no mundo. Quem não ficaria bravo depois de ouvir isso? Lucy ficou com tanta raiva que quebrou a defesa na hora. Ele amaldiçoou um bastardo e correu para frente. Ian ainda estava atrás e perguntou lentamente para onde ele estava indo. Como resultado, a garota nunca olhou para trás, apontou para frente e gritou que o hotel era ali, mesmo que eles fossem barulhentos. Mas se você ficar em um hotel, você ainda terá que ficar em um hotel. Os dois entraram na casa um após o outro. A senhoria está bastante entusiasmada. Cumprimentou apressadamente. Ian também não está falando bobagem. Ofereça-se diretamente para ficar por alguns dias. A propósito, preciso tomar um banho quente. Afinal, essa jornada tem sido muito cansativa. Então ele casualmente jogou fora um grande saco de dinheiro. Pergunte à senhoria se isso é suficiente. Veja essa postura rica. Aquele pouco de desagrado agora. Ele deve ter esquecido disso há muito tempo. Quando a patroa viu as moedas de ouro, essa atitude foi uma virada completa de 180 graus. Colete dinheiro e garanta ao mesmo tempo. Prepare o melhor quarto imediatamente. Como resultado, a senhoria perguntou casualmente, essa senhora também precisa tomar banho. Lucy estava com tanta raiva agora. Esta reação é maior do que a de qualquer outra pessoa. Ele continuou dizendo que não precisava disso. O cérebro masculino heterossexual de Ian está online novamente. Ele realmente perguntou às pessoas seriamente, você acha que a água aqui não é limpa? Lucy só conseguiu acompanhar a conversa. Ele disse que estava realmente preocupado com isso. Mas a garota não conseguiu se conter no final. Perguntei a Ian se ela precisava dizer claramente. Afinal, um homem e uma mulher sozinhos estão hospedados em um hotel do lado de fora. Como algumas coisas podem ser ditas de forma tão direta? A mente de Ian não mudou nada. Olhe para Lucy lutando lá. Em vez disso, ele parecia confuso. Eu não tenho ideia do que essa garota está fazendo. Ian olhou para o quintal. Meu coração ficou frio. A banheira aqui é, na verdade, ao ar livre. Esqueça a privacidade. É como tomar banho em público. Ele rapidamente mudou de ideia. Peça à senhoria que prepare apenas uma poção para ele. Afinal, esse ambiente, Lucy não deve ter permissão para correr riscos. Mas Lucy ainda não percebeu o perigo. Eu casualmente tirei meu capuz para tomar um pouco de ar. Assim que esse rosto foi revelado, a atmosfera de todo o salão mudou instantaneamente. O grupo de homens com intenções maliciosas ao seu redor. Todos os lobos oculares quase saltaram. Esses olhos estão cheios de ganância e cálculo. Aparentemente, ele a considerava sua presa. Ian reagiu muito rapidamente. Imediatamente ordenou que ela colocasse o capuz de volta. Nem ligue para as reclamações da Lucy. Ele a cobriu diretamente com força. Ian está muito ansioso agora. Ele segurou os ombros de Lucy com firmeza. Avise-a em voz baixa para não olhar para trás. Risadas duras continuavam soando ao fundo. Vários homens se reuniram e sussurraram entre si. Seus olhos nunca deixaram Lucy. Esses gangsters estão realmente atacando-os. O homem que liderava tinha um sorriso malicioso no rosto. Ele não prestou atenção em Ian ao lado dele. Eu acho que ele é apenas um garoto magro e bonito. Como essas duas pessoas não planejam ficar muito tempo, então não há nada para hesitar. Eles decidiram esta noite prender pessoas diretamente. Quer fazer negócios na cidade de Ebian? Você tem que passar pelo Barão Cautz primeiro. Como uma cobra local aqui, ele fala de forma bastante direta. Contanto que você não cause problemas aqui, ele não se importa se outros vierem fazer fortuna. Licker rapidamente acenou com a cabeça e curvou-se para agradecer. Mas ele realmente tinha outros planos em mente. Se eu pudesse agradar completamente o barão, talvez eu possa morar no castelo no futuro. A mente de Licker estava girando rapidamente. Ele percebeu que a oportunidade de realizar grandes conquistas havia surgido. Apresse-se e seja leal.
Ele disse que tinha um grande segredo que queria contar a sós ao barão. Essa bajulação foi muito útil ao barão. Diga a ele para ir rápido. Lique começou a descrevê-lo de uma forma mais elaborada. O mago misterioso que conheci na estrada. Disse que a outra parte pode salvar as pessoas do fogo e da água com apenas um aceno de mão. Olhando para a expressão de surpresa no rosto do barão, sem mencionar o quão orgulhoso Lique estava. O verdadeiro destaque, ele não estava disposto a tirar tudo ainda. As últimas palavras de Lique. O coração do barão explodiu completamente. O mago está, na verdade, no hotel da cidade. Quanto mais o barão pensava nisso, mais medo ficava. E se um figurão tiver um temperamento estranho? Eu convoquei aleatoriamente um monstro e destruí o território. Então seu papel como senhor chegará ao fim. Mas coisas piores ainda estão por vir. Agora não existe apenas esse mago na cidade. E aí vem um bando de verdadeiros lunáticos. Esses são os Cavaleiros de San Diego. Esses caras dos Cavaleiros de Santiago. Todos eles são lunáticos agindo em nome de Deus. Eles não participam de guerras seculares, focando especificamente nos chamados demônios e monstros aos olhos deles. Contanto que seja uma força descontrolada, são todos alienígenas que precisam ser purificados. Se esses caras são apenas obstinados, eu esbarrei com aquele cara na cidade. Um mago que pode domar dragões? É como Marte atingindo a Terra. Quando chegar a hora, os deuses lutarão. Receio que todo o território seja enterrado com ele. O barão não conseguia ficar parado agora. Ele imediatamente ordenou ao mordomo. Primeiro, providencie um lugar para ficar para Lique, que deu a notícia. Então, vá rapidamente encontrar o líder dos cavaleiros. Na opinião dele, chama-se escolher o menor dos dois males. Embora os cavaleiros sejam um bando de lunáticos religiosos, pelo menos existem regras a seguir. Comparado com aquele mago temperamental, essas pessoas são obviamente mais fáceis de lidar. Isso deve ser feito antes que ambos os lados causem problemas. Mantenha esse poder em suas próprias mãos. Caso contrário, este território terá de ser virado de cabeça para baixo. Neste momento, no hotel da cidade, a senhoria está sendo empurrada a ponto de nem tocar no chão pelos clientes. Quero comida e água para o banho. Tão ocupado que nem tenho tempo para respirar. Quem teria pensado? O arquimago Ian, que deixou o barão inquieto, está sentado no canto agora, comendo pão seco. Ele até se ofereceu para ajudar a patroa no trabalho. Ele parece tão tranquilo com o lendário homem forte que domesticou o dragão voador. Simplesmente duas pessoas diferentes. Lucy assistiu silenciosamente. Obviamente já estou acostumado com o comportamento de Ian. O estilo discreto de se esconder na cidade. Mas esta hora de jantar pacífica, receio que seja quebrada em breve. Lucy ainda não percebeu. Fui visto por um homem estranho no hotel. Havia um cálculo indescritível naqueles olhos. Quando ela se levanta e sobe, o homem realmente me seguiu em silêncio. Pergunte sobre o paradeiro de Ian assim que abrir a boca. Ele também perguntou se ela era companheira de Ian. Lucy imediatamente ficou alerta. Neste deserto, quem sabe quem é a outra parte? O homem rapidamente deu um sorriso lisonjeiro, alegando ter sido contratado por Ian para fazer recados, mas ele parecia estar ansioso para chegar perto. Não importa como eu olhe para isso, me sinto desconfortável para provar identidade. O homem tirou diretamente uma moeda de ouro como símbolo. Afirma que Ian sofreu um acidente enquanto tomava banho no quintal. A situação é urgente agora. Devemos levá-la ao cais para refúgio imediatamente. Lucy estava completamente confusa agora. O que ela mais se preocupa é que seu paradeiro seja exposto. Será que aqueles perseguidores persistentes realmente chegaram à sua porta? O homem ao meu lado continuou me incentivando. Ele não lhe deu tempo para pensar com calma. Ver a situação é convincente. Lucy só conseguiu cerrar os dentes e segui-lo. Mas como ela poderia saber? Ian não sofreu nenhum acidente. É claramente alguém se aproveitando de seu medo. Preguei um truque para atrair o tigre para longe da montanha. Lucy correu para o quintal, mas ele encontrou Ian agachado pacificamente perto do fogo para ferver água. Qual é a surpresa? Isto é obviamente uma farsa. Antes que ela pudesse reagir, o homem que liderava o caminho mostrou sua verdadeira face. Ele se move muito rápido. Ele cobriu Lucy com um saco diretamente por trás. Este sequestro há muito planejado aconteceu bem debaixo do nariz de Ian. O atacante pensou que o pau iria cair. Pode derrubar Ian diretamente? Quem diria que desta vez ele acertaria a placa de ferro? Ian nem olhou para trás. Basta virar de lado e deixar o adversário errar. Apenas essa habilidade de luta amadora. Isso permitiu que Ian visse instantaneamente a verdadeira identidade da outra parte. Eles não são noivos de Lucy. Elites enviadas. Os cúmplices do lado de fora da cerca viram que a situação não era boa. Eu só quero fugir. Ele também insistiu com seus companheiros para recuarem rapidamente. Mas agora que tomamos medidas, receio que seja tarde demais para sair agora. A figura de Ian brilhou e bloqueou o caminho. Ian não conseguiu conter sua raiva porque perdeu de vista seu alvo. O terrível poder mágico que emana dele. Assustei tanto o homem na minha frente que ele não conseguia se mover. Esta força esmagadora não é algo com que as pessoas comuns possam competir. Mas Ian sabia muito bem. Com sua condição física atual, ainda não consigo controlar a magia como desejo. Ele deve estar entre aqueles poderes adormecidos. Encontre um que possa realmente funcionar para ele. Justamente quando ele estava se concentrando em sentir, de repente, houve um sussurro estranho em meus ouvidos. A outra parte pareceu notar o desaparecimento da luz, enviando convites com entusiasmo. Esta presença misteriosa não convidada. Na verdade, eu quero jogar um jogo com ele. Seguindo a ordem de Ian, a escuridão sem fim engoliu todo o quintal em um instante. Esta força que não pertence ao ser humano. Deixe tudo ao seu redor cair em completo silêncio. O homem à sua frente está agora, completamente cego. Ele acenou com as mãos desesperadamente na escuridão, implorando em voz alta por misericórdia como uma mosca sem cabeça. Mas não importa o quanto ele lute, não consigo ver nada além da escuridão. Ian olhou para esse palhaço friamente. No reino da magia das sombras, ele é o único mestre. O inimigo só pode esperar pelo julgamento com medo. Já que ele se atreve a tocar seu povo, então você tem que estar preparado para pagar o preço. Gritos vindos da escuridão. Isto indica que esta sanção unilateral começou. Os restantes cúmplices. Receio não conseguir correr muito longe. A escuridão se dissipa. O homem não teve tempo de ficar feliz por recuperar a visão. Então Ian o agarrou pelo colarinho e bateu nele. Agora, Ian só quer saber o paradeiro de Lucy. Não tenho paciência para ouvir suas bobagens. Justamente quando Ian estava prestes a continuar questionando, um grupo de caras fortemente armados de repente cercou aqui. A outra parte obviamente não é uma pessoa comum. Ele olhou fixamente para Ian. Ele rompeu diretamente a escuridão estranha agora há pouco. Perguntado se foi convocado por Ian. O problema é realmente grande agora. Os Cavaleiros de Santiago não são fáceis de lidar. Sendo alvo desses caras, receio que não seja tão fácil escapar. Ian realmente admitiu isso diretamente. Isso mesmo, ele é o mago que invoca a escuridão. Mas quem é esse velho? Apenas parado aqui, faz as pessoas sentirem uma aura assassina aterrorizante. O homem no chão rolou rapidamente e rastejou, gritando por ajuda. Disse que esse mago queria matá-lo sem motivo. Agora todo lugar está em pânico. A situação de repente ficou fora de controle. O verdadeiro problema apenas começou. Depois de ouvir a reclamação, o velho ancião apenas respondeu friamente. Então é isso. Em seus olhos, contanto que a outra parte seja um mago, não é incomum ele fazer alguma loucura. Essa lógica é absolutamente perfeita. Na opinião deles, o mago é apenas um bando de loucos
que fazem o que querem. Enfrentando esse preconceito arraigado, explicação é inútil. A outra parte já está planejando agir. Ian não conseguia mais ouvir. O que um mago significa para ele? É apenas um caqui macio que pode ser beliscado casualmente? Ele estava furioso. Apontam um para o outro e gritam menos bobagem. Obviamente foi esse cara quem deu o primeiro passo. Depois de gritar, silêncio mortal em todo lugar. É constrangedor agora. O coração de Ian acelerou. E se esse velho realmente virar as costas e desembainhar a espada? Receio não ter nem chance de fugir. Mas quem teria pensado? Elder ficou atordoado por um momento. Ele realmente riu alto na frente de todos. Seu circuito cerebral também é estranho. Ele sentiu que os jovens falavam tão apressadamente. Ele deve ser um mago capaz. Antes que Ian pudesse reagir, outro homem forte, Distri, saltou ao lado dele. Assim que abriu a boca, deu a Ian um grande chapéu. Ele disse que a magia negra que Ian usou era muito maligna. Evitar o sol é o ato de um covarde. Esse senso de justiça é simplesmente avassalador. Ian estava confuso. Porque a magia negra está associada à covardia. Essas pessoas falam como loucos. Parece que, desta vez, passamos por uma fase difícil. Esses caras que falam sobre sol e justiça. 80% deles são seguidores da religião do Deus Sol. Como essas pessoas estão cheias de vontade divina. Ian simplesmente limpou a garganta. Prepare-se para usar a lógica do bastão mágico para lidar com o bastão mágico. Ele perguntou retoricamente. Se Deus representa apenas a luz, então por que criar a noite? Jogue fora esse conjunto de dialética. Você pode derrotar Distri diretamente no lado oposto. Ian ataca enquanto o ferro está quente. Começou um monte de bobagens. Eu não esperava que essas pessoas ouvissem tudo isso. Na verdade, ele começou sua própria estratégia no local. Acho que o que Ian disse faz sentido. Eles até pensam, sem a permissão de Deus, ninguém pode criar escuridão sob o sol. Olha esse grupo de loucos torcendo loucamente. Ian ficou completamente sem palavras. Os circuitos cerebrais dessas pessoas realmente não são algo que pessoas normais possam entender. Ian só quer fugir agora. Eu inventei um motivo aleatório. Disse que estava com pressa para salvar sua irmã sequestrada. Quem teria pensado que Elder iria ouvir? Ativou diretamente o modo de suplemento cerebral. Sinto que a ação de Ian agora foi punir os cúmplices do sequestrador. Quando Ian viu esta situação, basta subir no poste. Coloque a culpa diretamente na cabeça do azarado. Agora, o homem que foi espancado, mesmo se você pular no Rio Amarelo, não conseguirá se lavar. Ele foi imediatamente preso como criminoso. Elder sentiu que o herói demorou a salvar as pessoas. Eu sinto muito. Na verdade, ele se ofereceu para ajudar Ian. As coisas estão ficando sérias agora. Não só Ian escapou com sucesso, também peguei um bando de bandidos poderosos por nada. Elder e seus homens estavam em movimento sem parar. Finalmente cheguei ao cais que a testemunha disse. Acontece que vi os sequestradores fugindo em um barco a remo. Agora os crentes estão completamente impressionados. Aos olhos deles, esses bandidos estão cometendo crimes hediondos. Ian olhou atordoado. Embora seja perigoso pegar um barco quando o sol se põe, mas a reação deste grupo de pessoas foi exagerada demais. Elder sentiu como se tivesse recebido uma injeção de sangue de galinha. A mobilização entusiástica começou no local, apelando a todos para romperem a escuridão em busca de justiça. Seguindo sua ordem, todos estão prontos para embarcar no navio para perseguir. A situação está completamente fora de controle agora. Esses crentes agora têm um forte senso de justiça. Devo seguir Ian para erradicar o mal. Ian olhou para esses caras de meia idade. Na verdade, me sinto um pouco bonito em meu coração. Mas ele não se esqueceu dos negócios. Pretendo mostrar minha mão e pegar o barco de volta. Ele propôs lançar o feitiço sozinho, forçar o barco em fuga de volta à costa. Esta operação fez Elder parecer estúpido. Elder murmurou em seu coração. Você não é um mago das sombras? Por que você pode usar magia da água? Ian explicou casualmente. Ele é um jogador versátil. Conheço um pouco sobre qualquer gênero. Mas essa explicação obviamente não passou no teste. Elder sempre sentiu que algo não estava certo. Ele está calculando em sua mente. Sinto que Ian está, na melhor das hipóteses, no nível inicial. É impossível usar feitiços de alto nível. Mas, no próximo segundo, Ian usou diretamente sua força para ensiná-lo como se comportar. Deu uma ordem. Todo o rio parecia ganhar vida. Este poder esmagador. Elder ficou completamente pasmo. Que tipo de nível de entrada é esse? Isso é simplesmente mais forte do que os feitiços que ele viu no campo de batalha. Os sequestradores à distância ainda não reagiram. Descobri que o fluxo de água sob meus pés começou a reverter loucamente. O barco não é controlado de forma alguma. Agora todos podem ver, Ian acabou de fingir ser um porco para comer o tigre. Este é simplesmente um ataque de redução de dimensionalidade. A enorme onda é avassaladora. O barco de fuga, como um brinquedo sendo arrastado à força. Os sequestradores ainda não entendem o que está acontecendo. Fui fotografado diretamente na costa. Os crentes que esperavam há muito tempo foram servidos na mesma panela. Assista a esses caras sendo levados embora. O coração preocupado de Ian finalmente ficou aliviado. Esta aventura finalmente não foi em vão. Lucy correu encharcada. Mergulhe nos braços de Ian, chore o nome dele. Embora a pessoa tenha sido resgatada, mas o barulho que Ian acabou de fazer foi muito grande. Receio que os próximos problemas apenas tenham começado. Elder olhou para as duas pessoas reunidas do lado de fora. Não se esqueça de fazer uma piada. Fale sobre como Ian fez sua irmã chorar. Ian ignorou esse velho torto, apenas confortando Lucy suavemente. Afinal, ela sofreu muito durante esse tempo. Depois de lutar por tanto tempo, agora Ian só quer voltar para o hotel rapidamente. Tome um banho quente e relaxe completamente. Mas ele não percebeu isso na época. Neste mundo turbulento, é uma ideia tão linda tomar um banho seguro. De repente, houve um som rápido de cascos de cavalo ao longe. Bernard, o filho mais velho do senhor, agitação pelas ruas com Knight Hansen. Enquanto corria descontroladamente, ele gritou para que todos voltassem para o hotel. Olhando para a fumaça ondulante ao longe, o coração de Hansen deu um pulo. Estes são definitivamente vestígios de uma batalha logo após a guerra. É algo que preocupa o senhor? Realmente aconteceu? Hansen está sob grande pressão agora. Originalmente, eu estava trazendo um jovem mestre que não entendia nada. Já é dor de cabeça suficiente. Se realmente atingirmos o inimigo, não consigo nem imaginar as consequências. Acabou sendo uma confusão por muito tempo. Essas pessoas realmente ferveram uma grande panela de água na entrada da aldeia. Eles ainda estavam discutindo apaixonadamente sobre esfregar as costas um do outro. Ian sentou-se na panela com uma expressão envergonhada no rosto. Que tipo de campo de batalha é esse? É claramente uma grande casa de banho ao ar livre. Todo o corpo de Hansen foi destruído. Apresse-se e grite, o que diabos você está fazendo? Como resultado, a outra parte parecia calma. Disse que estava apenas tomando banho. Tomar banho. Hansen e Bernard ficaram surpresos no local. Neste deserto, quem se daria ao trabalho de ferver água aqui? Bernard imediatamente sentiu que algo estava errado. As pessoas no Império não gostam de tomar banho, a menos que haja alguma circunstância especial. E olha a bagunça por aqui. Definitivamente não é tão simples. Ele olhou para Ian, exija que a outra parte fale claramente.
Elder queria dar um passo à frente e explicar, mas o temperamento de Bernard piorou. Ninguém pode persuadi-lo. Ele ignorou diretamente o ancião próximo a ele. Olhando para Ian na frente dele, Elder percebeu isso de relance. O homem sentado na panela. Identidade definitivamente não é simples. Ele deve ser um mago oculto. Para forçar a outra parte a aparecer, Bernard mostrou diretamente seu trunfo, gritando que é herdeiro de uma família famosa. Ele até apontou para a pessoa na panela e ordenou, agora saia e me cumprimente imediatamente. Esta operação é absolutamente incrível, mas naquele mundo, está na verdade uma tradição estranha, usado especificamente para testar a força do mago. Se você for provocado, ainda poderá engolir sua raiva. Isso significa que este mago é um caqui macio, mas se eu revidar no local, isso só mostra que a outra parte é um personagem cruel. Ian sentou-se na panela tão firme quanto uma pedra. Ele se sente como um espelho brilhante em seu coração. Não é esta a provocação do mago que Lucy mencionou. Diante de demandas tão irracionais, Ian nem sequer levantou as pálpebras. Apenas jogue fora 3 palavras, eu recuso. Agora foi a vez de Bernard ficar confuso. Ele não esperava por isso. Este homem tomando banho realmente se atreve a negar cara a cara. Depois de reagir, Bernard rompeu a defesa na hora, pulando para cima e para baixo com tanta raiva. Grite, como você ousa desobedecer minha ordem? Ian sentou-se na panela e zombou. Eu perguntei, por que você disse o quê? Eu tenho que fazer isso. Bernard estava completamente ansioso, gritando com Hanson perto de mim. Devemos arrastar Ian, o mentiroso. Observando a outra parte agir energicamente ali, Ian até quis dar-lhe uma salva de palmas. Essa atuação realmente não tem nada a dizer, já que a outra parte quer jogar grande, então Ian não planeja esconder isso. Seus olhos ficaram frios. A pressão do ar circundante caiu instantaneamente para o ponto de congelamento. Quem você chama de mentiroso? Esta pergunta. Fiquei com tanto medo que todos os presentes não ousaram se mexer. Ninguém esperava isso. A magia dentro de Ian. Como poderia ser tão assustador? O ar ao meu redor quase foi sugado. Bernard, que era tão arrogante e dominador agora. Agora estou com tanto medo que nem consigo falar. Eu só posso me encolher atrás de Hanson. Seguindo a ordem de Ian, todos os detritos no quintal. Todos eles voaram do nada. Esta cena parece que está prestes a mudar. Hanson finalmente entendeu agora. Eu bati em uma parede de tijolos. Ele rapidamente gritou por misericórdia. Admita que fui tão rude agora. Parece que diante do poder absoluto todas as provocações. É tudo apenas uma piada. Ian pensou que ele iria mostrar sua mão. É o suficiente para fazer a outra parte desistir. Eu até acho que esse truque é bastante eficaz. Mas quem teria pensado? Este jovem mestre tem uma qualidade psicológica tão pobre. Fiquei tão assustado que comecei a chorar no local. Não importa o quanto eu persuadi, não posso persuadi-lo. Olhando para a situação caótica na minha frente, o sorriso no rosto de Ian congelou instantaneamente. Ele começou a murmurar em seu coração. Se o barão soubesse disso, ele assustou seu precioso filho assim. Ele será arrastado diretamente para a execução. No segundo dia, Ian chegou à mansão do Barão Coutts como prometido. Este lugar é realmente impressionante. O Barão Coutts foi muito educado ao conhecê-lo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ian por ter vindo. Então ele se desculpou pela travessura do filho ontem. Ian também disse rapidamente algumas palavras educadas. Afinal, estamos no território de outra pessoa. Você ainda precisa fazer o suficiente para salvar a face. Então o Barão Coutts mudou de assunto. Comece a perguntar sobre o paradeiro de Lucy. E disseram que cuidariam bem da garota. Esta velha raposa obviamente não tem boas intenções. Ele até começou a bater na medula lateralmente. Quero descobrir quem é o mentor por trás de Ian. Parece que esta conversa, aparentemente comum, na verdade, cada palavra é um teste. Depois de ouvir o que Ian disse, o Barão Coutts, obviamente, me sentindo um pouco surpreso. Ele mencionou isso de forma significativa. A situação lá fora não é pacífica recentemente. Ian imediatamente ficou alerta, perguntando o que isso significa. O Barão Coutts também não pretendia esconder isso, apontando diretamente o atual barril de pólvora. Acontece que, entre os dois principados, já em guerra um com o outro, está até prestes a agir. A partir dessas informações, Ian, sentindo intensamente o cheiro do perigo, este não é mais um atrito comum. Será que esta terra está prestes a mudar? Você está completamente preso no atoleiro da guerra. O Barão Coutts perguntou provisoriamente a Ian, você também quer ir para o sul com seu mentor? Ian balançou a cabeça. Ele planeja ir sozinho para o Oriente para encontrar respostas. Já que temos que nos separar, o Barão Coutts de repente fez esse movimento. Disse que queria dar um grande presente a Ian. Antes que Ian pudesse reagir, um baú de tesouro pesado foi levado diante dele. O Barão Coutts gesticulou para que ele abrisse com as próprias mãos. Olhe para este tesouro no fundo da caixa. Ian abriu cuidadosamente a tampa. O que havia dentro o surpreendeu completamente. Essa é uma equipe brilhante. Barão Coutts disse. Essa equipe tem muita história. Já pertenceu a um grande sábio. O nome é Etapa de Estilo. Ian estendeu a mão e segurou o bastão. O Barão Coutts assentiu repetidamente. Ele elogiou este bebê como sendo uma combinação perfeita para ele. Embora Ian pense que este cajado parece madeira comum, mas não há razão para não querer que o tesouro lhe seja dado de graça. Ele educadamente aceitou o presente. Mas antes que o cajado pudesse ser aquecido em minha mão, de repente, houve um grito apressado lá fora. Ouça esse tom. Algo grande obviamente aconteceu. Lucy entrou furiosamente sem dizer uma palavra. Ele agarrou o braço de Ian com força. Ian ficou confuso com isso. Completamente confuso. Mas o que Lucy disse a seguir fez com que ele percebesse que as coisas não são tão simples. Ela disse que precisa urgentemente da ajuda de Ian agora. É como agarrar a última gota. Siga sua linha de visão. Um corvo de olhos vermelhos preso em uma estranha gaiola preta. Acontece que Lucy trouxe de volta com pressa. Acabou sendo um corvo quase comido por um caçador. Só porque está em nome de Ian significa corvo. Lucy sentiu que este foi um encontro fatídico. Eu até queria criar algum senso de mistério. Ian ficou sem palavras depois de ouvir isso. Esta lógica é simplesmente inaceitável. Ele se virou e disse ao caçador, não dê ouvidos às bobagens dela. Você também pode comê-lo. Agora foi a vez de Lucy ficar pasma. Parece que ele quer se exibir diante de um mago profissional, ainda um pouco terno. Justamente quando o caçador estava prestes a cozinhar o corvo para o almoço, os ouvidos de Ian de repente ouviram um pedido de ajuda. Este corvo está realmente gritando por socorro. Quem teria pensado? Esse carinha moreno. Não só posso entender a fala humana. Você pode realmente se comunicar diretamente com o mago. Ian imediatamente parou o caçador, olhando para este corvo com forte desejo de sobreviver. Eu quero ver que segredos ele esconde. Parece que não podemos almoçar. Este corvo é protegido por Ian. Este corvo faz a cabeça de Ian explodir. Ele não aguentou mais e gritou. Eu não esperava que esse carinha tivesse muito conhecimento. Seja honesto. Instantaneamente, Ian aproveitou a situação e salvou o corvo. Afinal, corvos que conseguem entender a fala humana são realmente raros. Os olhos das pessoas ao meu lado estão prestes a saltar. Um mago pode brigar com um corvo hoje em dia? É apenas uma revelação. Como resultado, Lucy começou a se exibir lá novamente. Devo dizer que já percebi que este pássaro é espiritual. Eu até acho que tenho talento mágico. Assistindo Lucy se deixar levar por lá, Ian só pôde suspirar impotente. O físico deste ator é realmente desesperador. Ian enfaixou cuidadosamente a ferida do corvo. Lucy perguntou casualmente de lado. Devemos devolver esse carinha ao caçador.
Assim que essas palavras saíram, Ian não teve tempo de responder. O corvo estava ansioso primeiro. Pule diretamente em seu braço e segure-o com força. Tremeu e implorou, não envie de volta. É um pesadelo para os caçadores que querem comê-lo. Parece que este corvo depende totalmente de Ian para sobreviver. Seu atual desejo de sobreviver está simplesmente transbordando, enfrentando a perseguição do corvo. Embora Ian tenha dito que estava com problemas, mas eu ainda sentia o coração mole e decidi aceitar primeiro. Lucy está tão animada agora. Eu tenho que dar um nome a esse carinha moreno. Finalmente decidi chamá-lo de Obsidiana. Assistindo Lucy brincar com o corvo sem parar, Ian sempre sente que algo está errado. Este corvo parecia lamentável agora. Agora ele realmente parece estar gostando. Receio que esta conspiração seja mais profunda do que a de qualquer outra pessoa. Ian achou que seu nome anterior era muito difícil de pronunciar. Basta renomear o corvo Oberon. Quem diria que esse carinha brilharia intensamente se recebesse um pouco de sol? Assim que recebemos o nome, começamos a montar a pontuação. Ele até pediu a Ian que prestasse homenagem a isso. Essa velocidade de mudar de rosto. Isso fez Ian até se perguntar se ele havia resgatado a pessoa errada. Só então, Lucy de repente fez uma sugestão ousada. Em vez de duas pessoas andando sozinhas, por que não se juntar aos cavaleiros e ir juntos? A mente de Ian instantaneamente veio à mente. A imagem de um grupo de homens musculosos em fila. Embora o estilo de pintura seja um pouco estranho, mas eu tenho que dizer, encontre esse patrocinador. Na verdade, até mesmo os ladrões farão um desvio quando os virem. Ian está preocupado em como entrar em contato com os cavaleiros. Elder de repente abriu a porta e entrou. Atingiu diretamente o ponto dolorido de Ian. Disse que ele era um mago levando uma garota no caminho. É muito perigoso neste deserto. Elder jogou uma isca. Quero discutir um acordo comercial com Ian. Acontece que eles estavam se preparando para conquistar um monstro. Este monstro não é uma fera comum. É o lendário Manticore que tem prazer em matar. Ouvi esse nome, Ian fez uma pausa. Este velho realmente quer afastá-lo. Para lidar com esse monstro assassino, Elder parece legal superficialmente. Não quero arrastar Ian para o perigo. Mas há dicas dentro e fora das palavras. Seria melhor se Ian pudesse tomar a iniciativa de ajudar. Obviamente, isso é jogar duro para conseguir. Eu quero ser um lobo branco com luvas vazias. Ian não gosta disso. Já que é tão perigoso, quem gosta de fazer esse trabalho vai fazer. Ele se levantou e estava prestes a sair. Agora foi a vez de Elder ficar quieto. Apresse-se e segure Ian. Parece o verdadeiro trunfo. Ele ainda não mostrou. Acontece que Elder não queria que Ian lutasse por sua vida, mas eu quero pedir a ele para ser um pacificador. O financiador por trás desta cavalaria é o mosteiro. Mas aqueles sacerdotes eram demasiado autoritários no seu trabalho. Na verdade, ele ofendeu o mago que ajudou na missão. Agora aquele mago está tendo um acesso de raiva e entrando em greve. Os chefões dos cavaleiros não conseguem lidar com isso. Só posso contar com Ian, meu colega, para dizer algo de bom. Quando Ian ouviu isso, este acordo é uma pechincha. Não há necessidade de enfrentar monstros. Basta usar suas palavras para apaziguar seus colegas. Em troca da escolta de toda a ordem dos cavaleiros, esse tipo de negócio lucrativo. Só um tolo não faria isso. Agora que as condições foram acordadas, Ian não hesitou mais. Leve Lucy diretamente. Juntou-se às fileiras dos cavaleiros. Tenho que dizer, temos um grupo de guarda-costas profissionais nos escoltando. Esta viagem não é nada confortável. O povo dos cavaleiros de San Diego não é apenas forte, não há escolha de caráter. Cuide bem deles ao longo do caminho, sem pressão alguma. Mas justamente quando Ian pensou que tudo estava perfeito, o problema que mais o incomodava ainda veio até a porta. Justamente quando ele estava prestes a desfrutar do jantar, a chamada familiar veio novamente à distância. Esses cavaleiros são bons em qualquer lugar. Só há uma coisa que Ian não suporta. Isso significa que todos são missionários maníacos. Apenas aproveite a chance. Tenho que arrastar Ian para estudarmos a Bíblia juntos. Ian só quer fazer um churrasco em paz. Diante deste convite fanático, ele só poderia recusar educadamente, mas decisivamente. Mas essas pessoas não têm intenção de deixá-lo ir. Essa persistência é realmente irritante. Ian gemeu secretamente em seu coração. Eu pensei ter encontrado um grupo de guarda-costas. Inesperadamente, encontrei um grupo de pessoas cantando sutras. Só então, o ancião apareceu de repente. Ele disse com pesar que era uma pena. Esta é uma frase sem sentido. Ian sentiu arrepios nas costas quando ouviu isso. Ancião mencionou casualmente. Se você pudesse ouvir a voz de Deus, tem a oportunidade de se tornar um sacerdote da ordem. Se alguém mais ouvisse isso, consideraria isso uma piada. Mas Ian levou isso a sério. Ele está tentando descobrir por que eu reencarnei neste mundo. E a barra de status que só ele pode ver. Que segredo está escondido? Se você realmente pode confrontar Deus, os mistérios que o perturbaram serão resolvidos facilmente. Pense nisso. A atitude de Ian mudou drasticamente de repente. Ele tomou a iniciativa de encontrar Distri, que estava lendo um livro. Fez uma pergunta sobre aquele estudo bíblico. É tarde demais para se inscrever agora. Tarde da noite, perto da fogueira, Ian está estudando a Bíblia pacientemente. Só então, de repente, uma voz etérea chegou aos meus ouvidos. Elogiar a atitude dele é muito bom. Ian não pensou muito sobre isso. Acabei de agradecer pelo elogio. Mas esta abertura. Isso deixou Distri ao lado dele confuso. A outra parte olhou para ele inexplicavelmente. Pergunte a ele o que ele está falando bobagem. De repente, só então, Ian reagiu. Esse elogio agora há pouco. A outra parte não ouviu nada. Mesmo por aqui, exceto eles, não há terceira pessoa acordada. Um calafrio passou instantaneamente da sola dos meus pés até a testa. Quem foi que acabou de falar? Antes que ele pudesse descobrir, aquela voz misteriosa. Na verdade, isso tocou em sua mente novamente. Ele perguntou baixinho. Eu sou um. Não pode ser chamado de existência humana. Ian gritou para o vazio. Você é Deus. Essa voz realmente respondeu. O tom é bastante casual. Acho que sim. Ian estava completamente ansioso agora. Desde que eu me reencarnei neste mundo, tem que haver uma explicação. Aquela barra de status estranha. O que está acontecendo? Não só a outra parte não explicou. Em vez disso, ele soltou uma gargalhada significativa. Quem teria pensado? O cara que afirma ser Deus. Na verdade, ele saiu exatamente quando disse que estava saindo. Eu realmente deixei Ian sozinho aqui. A defesa de Ian estava completamente quebrada agora. Enfrente o céu e comece a produzir como um louco. Devemos deixar esse Deus irresponsável voltar. O cavaleiro ao lado dele ficou tão assustado que rapidamente o deteve. Achei que essa criança tinha sido estimulada por alguma coisa. Daquele dia em diante, Ian parecia uma pessoa diferente. Ele começou a estudar as escrituras como um louco. Só existe um propósito. Só para descobrir aquele Deus não confiável novamente. Eu não esperava que meu trabalho duro realmente valesse a pena. O prompt do sistema soou de repente. Na verdade, ele despertou uma nova habilidade chamada magia sagrada. Eu não esperei que ele fosse feliz por muito tempo. As palavras na tela começaram a dar errado. A tela inteira está cheia de elogios malucos a esse Deus. Que elegância, nobreza e santidade.
Por que é tão nojento? Ian olhou para essas janelas pop-up. Todo mundo ficou sem palavras. Essa habilidade foi realmente dada a mim por aquele narcisista. Parece que este chamado Deus verdadeiro, seu personagem é ainda mais ultrajante do que ele imaginava. Acontece que, aos olhos deste chamado Deus, Ian é apenas uma marionete, sendo jogado neste mundo casualmente. Eu tenho que suportar seu ridículo desenfreado de lugares altos. Essa sensação de estar sendo tocado na palma da sua mão. Qualquer outra pessoa ficaria furiosa, mas a situação atual, não há como Ian acertar as contas diretamente com ele, porque o seu nível de artes sagradas é muito baixo, nem mesmo qualificado para falar com a outra parte. Já que não consigo levantar a mesa agora, então só podemos seguir as regras primeiro. Ian decidiu não se preocupar mais. Ele deve descobrir mais segredos. Pontos malucos para aumentar sua força. Espere até ter fichas suficientes em sua mão. Só então ele poderá realmente se livrar desse fio invisível. Quer sobreviver neste mundo? Ian sabe muito bem. Ele deve se tornar mais forte o mais rápido possível. Domine completamente esse poder divino. Dentro de alguns dias, a vida pacífica está quebrada. Deserto. Um encontro de repente eclodiu. Entre a luz da espada e a sombra da espada, a batalha entrou em um nível febril. Ninguém tem saída. Só podemos lutar até a morte nesta floresta. Ancião entra em ação. Esses caras do ataque furtivo não são suficientes para assistir. 3 vezes 5, dividido por 2. O último inimigo também caiu no chão. A batalha acabou de terminar. Elder rapidamente se virou para dizer olá. Pergunte a Ian se eles estão bem. Ian sorriu e acenou com a mão. Disse que estava muito bem. Afinal, existe esse mestre bloqueando o caminho. O que poderia dar errado? Olhando para os inimigos sendo eliminados por todo o chão, Ian não pôde deixar de suspirar. Isto é simplesmente um esmagamento unilateral. Lucy ainda está um pouco preocupada. Ele rapidamente correu e perguntou a Elder se ele estava ferido. Todos verificaram uns aos outros. Felizmente, foi apenas um alarme falso. Ancião riu. Disse que, embora ele esteja envelhecendo, não é como perder para esses pequenos ladrões. Os olhos de Ian brilharam enquanto ele ouvia. Ele ouve há muito tempo que o tio era um mercenário. Essa habilidade é realmente poderosa. Elder guardou sua espada. Havia um toque de loucura em sua voz. Ele disse que, quando era jovem, essa também é uma figura bem conhecida. A razão pela qual eu me considero um homem velho agora, na verdade, é só para colocar um colete. Salve aqueles inimigos ou pessoas que querem ser famosas. Assim que ouviu seu nome verdadeiro, correu em busca de problemas. O coração de Ian deu um pulo depois de ouvir isso. Parece que a verdadeira identidade deste tio é muito mais incrível do que imaginava. Elder declarou em voz alta. Esta gangue de ladrões foi completamente derrubada. Os soldados atrás dele também aplaudiram. O moral de repente atingiu seu pico. Só então, um cavaleiro se adiantou para relatar. Há uma bifurcação na estrada à frente. Indo para o oeste é o território do conde. Indo para o oeste está a famosa floresta Warcraft. Disse que muitas vezes aparecem manticoras lá, muito perigoso. Elder apontou para o oeste. Disse que o mago vivia nas profundezas da floresta. Ele chamou Ian para segui-lo rapidamente. Pretendo passar por isso de uma só vez. Mas, justamente quando todos estavam se preparando para sair, Ian falou de repente. Parou todo mundo. Ian originalmente queria levar Lucy para ver o mago primeiro. Então iremos encontrar o conde juntos. Mas Lucy insistiu em se separar. Disse que não era mais uma criança. Você pode chegar logo à casa do seu tio pegando um atalho. Olhando para as costas de Lucy dando adeus, Ian ficou lá. Eu sempre me sinto um pouco desconfortável em meu coração neste deserto. É muito perigoso para uma garota agir sozinha. Ele secretamente se decidiu. Devemos terminar o que estamos fazendo rapidamente. Então vai imediatamente atrás de Lucy. Elder descobre que Lucy está desaparecida. Ian explicou algumas palavras casualmente, então o assunto mudou para negócios. Afinal, eles iriam ver o mago em breve. O ancião de repente perguntou a Ian seriamente. Você está mentalmente preparado? Porque os temperamentos desses magos são notoriamente estranhos. Além do mais, aquelas pessoas do culto o irritaram completamente. Ninguém sabe o que acontecerá quando nos encontrarmos mais tarde. Ian parecia desamparado depois de ouvir isso. Coautor dos problemas causados pelo culto. No final, eles têm que vir e limpar a bunda. Elder sorriu sem jeito. Para ser franco, eles apenas usam o dinheiro para fazer coisas. Só então, Ian reagiu. Não admira que essas pessoas. Todo mundo está usando uma armadura tão boa. Elder colocou o braço em volta dos ombros de Ian. Conforte-o descuidadamente. Ele disse que o mago definitivamente aceitaria isso por causa dele. Não vou dar muita importância às coisas. Mas esta é a primeira vez que verei Ian. Magos que não sejam mentores. Olhando para a floresta sombria, ele está batendo um tambor em seu coração. Uma risada estranha veio das profundezas da floresta. Uma casa de madeira com luz verde apareceu à sua frente. A presa no chão expirou. Parece que o dono deste lugar não é uma coisa boa. Este é Manny, o excêntrico mago das plantas. Ansan apareceu na porta com os cavaleiros. Quero pedir a ele que ajude a capturar a manticora. Ele até tirou o nome do culto. Quer usar a jurisdição territorial para oprimir as pessoas. Manny apenas zombou depois de ouvir isso. Eu não levei esses cavaleiros a sério. Enquanto ele mexia o líquido verde na panela, enquanto falava devagar, não é impossível se você quiser minha ajuda. Mas pelo menos você tem que comer a comida que eu preparei primeiro. E você tem que comer com um sorriso. Se você tiver coragem, siga em frente. Vamos ver quem consegue durar até o fim. Ian perguntou em dúvida, o que exatamente é um mago vegetal? Elder explicou ao lado, essa Manny é famosa. Não só as plantas podem ser controladas, também pode extrair as toxinas mais mortais. Quer caçar aquela manticora? Seu veneno é sua única chance de vencer. Mas eu nem entrei em casa ainda. Um cheiro estranho chegou ao meu rosto. Ian percebeu imediatamente, esse cheiro definitivamente não é normal. Deve ter acontecido alguma coisa na casa. A porta foi aberta de repente. A velha na sala caiu na gargalhada. Disse que eles estavam esperando por eles há muito tempo. Elder reconheceu de relance. Ela é a maga das plantas, Manny. Mas nada parece certo nesta atmosfera. Manny apontou para a panela de carne ao lado dele que estava fumegante e verde. Convido calorosamente a todos para desfrutar de uma festa. Quem se atreve a tocar neste pote? Este é claramente um banquete Ongmen. Que tipo de festa é essa? É apenas uma arma biológica. Vários cavaleiros fortes. Assim que sentiu o cheiro, quase não consegui mais segurá-lo. Elder relutantemente dissuadiu. Ele disse que não havia necessidade de tal demonstração de força. Manny bufou friamente. Gosta de comer ou não? Se você não quer o veneno, saia daqui. Como resultado, as palavras simplesmente caíram. Este grupo de cavaleiros de elite foi todo destruído. Olhando para as pessoas rolando no chão, Manny também é um pouco culpada. O remédio desta vez é forte? É realmente um grande negócio. Quem teria pensado? Esta panela de sopa venenosa derrubou todos os cavaleiros de elite. Ian não conseguia parar de beber. Manny ao lado ficou pasmo. Qual é a estrutura desse cara? Essa é uma arma bioquímica com muito alho adicionado. Ela não pôde evitar, se inclinou e perguntou, tem certeza de que não há nada de errado com sua saúde? Como resultado, Ian limpou a boca, gritando com entusiasmo que é tão delicioso, principalmente esse alho. Simplesmente delicioso. Agora é a vez de Manny duvidar da vida. Será que minha receita estava errada?
Assistindo Ian mordiscando alho como lanche, Manny nunca viu uma aberração tão grande em sua vida. Ela é uma maga de plantas há 40 anos. Hoje é uma revelação completa. Ela segurou Ian. Pergunte a ele seriamente qual é o nome dele. Quando Ian disse o nome completo, Manny ficou completamente atordoado no local. Ela perguntou a Ian, trêmula, você é o mago lendário? Discípulo pessoal de Lord Eredis? Depois de confirmar a identidade, a atitude de Manny de repente mudou 180 graus. Não apenas se desculpou profusamente, ele também imediatamente colocou uma mesa com vinhos e comida de primeira qualidade. Ian não pensou muito sobre isso. Enquanto houver carne para comer, ele não levou a sério os festivais anteriores. Bebendo por 3 rodadas, Manny finalmente começou a trabalhar. Acontece que esses cavaleiros vieram até aqui para caçar o lendário monstro Manticora. Manny afastou o sorriso e avisou seriamente, a missão desta vez não é tão simples. O conde contratou tantos caçadores importantes antes. Como resultado, todo o exército foi exterminado na frente daquele monstro. Elder agiu com muita calma. Ele disse sem rodeios que já havia tomado a decisão. Manny perguntou com alguma descrença, você já pegou uma Manticora antes? Elder respondeu levemente, eu peguei alguns quando era jovem. À primeira vista, Elder é um veterano oculto. Manny se virou e olhou para Ian ao lado dela. Já que você é o discípulo daquele cavaleiro, já deveria ser você é um mago solo. Esta descoberta repentina deixou a atmosfera de repente tensa. Manny começa a sequestrar Ian moralmente. Aconselho a emprestar a sabedoria de seu mago aos cavaleiros. Ian de repente lembrou que seu mentor disse uma vez, o mago um dia estará involuntariamente envolvido no mundo. E aquele momento. Nunca leve isso de ânimo leve. Manny então deu outra facada. Ela disse que não precisava fazer isso sozinha, mas se Ian recusar, rumores negativos sobre ele em breve estarão espalhados por todo o círculo mágico. Agora Ian não tem escolha. Se você não concorda, receio que ele não consiga sobreviver no círculo no futuro. Ian sabe muito bem. Se a reputação for muito ruim, ele não só não teve vergonha de voltar para ver seu mentor. De agora em diante, não poderei mais participar do círculo de magos. Já que não há caminho de volta, ele só podia aguentar e concordar. Junte-se oficialmente a esta equipe de caça. No segundo dia, o grupo se aprofundou no interior da floresta, mas houve um silêncio mortal ao redor. Ian sempre tem uma premonição sinistra. O que ele está mais preocupado agora é Lucy, quem fica sozinha lá. Não deixe nada acontecer com você. Só então, o espião enviado por Ian devolveu a notícia. O Corvo Negro realmente falou, bloqueou a posição da Manticora. Eu vi Ian mostrando essa. Não, Elder não pôde deixar de ser admirado do lado de fora. A capacidade de se comunicar diretamente com os animais. No combate real, é simplesmente um artefato de trapaça. Mas não demorou muito para que todos fossem felizes. O rosto do ancião escureceu de repente. Ele sentiu uma aura assassina extremamente aterrorizante saindo das árvores não muito longe. Esse cheiro definitivamente não é normal. Problema real. Receio que eles já tenham sido alvo. Ian de repente teve uma ideia extravagante. Já que as manticoras também são monstros, você pode tentar argumentar com isso. Convenci diretamente. Como resultado, essas palavras simplesmente saíram da minha boca. Recebi água fria no local por Manny ao meu lado. Ela disse que a manticora é uma fera tão cruel, não é alguém com quem eu possa me comunicar. Manny até abandonou as palavras duras. Se Ian realmente se atreve a tentar uma coisa tão estúpida, ela se virou e foi reportar ao mentor de Ian. Agora Ian perdeu completamente a paciência. Eu pensei que poderia mostrar minhas habilidades. Quem poderia imaginar que esta velha senhora não tem ética marcial? Recorri diretamente a convidar os pais. Exclamação de Distri. A floresta originalmente morta explodiu em um instante. Ele aponta para a sombra à frente. Sua voz estava cheia de um senso de urgência inconquistável. Olhe na direção que ele aponta. Duas luzes ferozes acenderam de repente na escuridão. Esses são os olhos de um predador de ponta. Manny disse a Ian, nunca saia do lado dela. Elder também está pronto para lutar. Todas as armas estão envenenadas. Essas flechas estão todas cheias do veneno especial de Manny. O ancião viu a oportunidade. Ordene diretamente que a flecha seja liberada. A flecha venenosa passou por Ian. Vá direto para o gol. Se você acertar desta vez, receio que a outra parte nem tenha chance de revidar. Quem teria pensado? A flecha envenenada foi rebatida diretamente. Elder também estava com problemas agora. A pele deste monstro é mais dura que uma armadura de ferro. Só então, houve uma risada estranha na floresta. Esse som faz as pessoas ficarem assustadas. A manticora estava bem na frente deles. Parece que o ataque agora há pouco, em vez disso, irritou completamente. Não há tempo para reaplicar o veneno agora. A situação chegou a um beco sem saída. Ian sabia que não tinha escolha. Ele correu diretamente para a enorme manticora. Esta voz gritou. Ele parecia perplexo com Elder e os soldados na retaguarda. Manny também não esperava por isso. Esse cara realmente se atreve a ser conflituoso. Mas neste momento, o monstro na floresta soltou uma risada baixa. Esta manticora realmente falou. Olhou para Ian e disse que ele era um ser humano especial. Ian queria ser educado primeiro e depois brigar. Tente argumentar com esse monstro. Quem diria que a outra parte não jogava de acordo com a rotina? Xingar palavrões enquanto humilha diretamente. Agora a raiva de Ian também aumentou. Como não há sentido em raciocinar, então só podemos ver qual punho é mais forte. A situação tornou-se instantaneamente explosiva. Questionando o monstro, Ian não apenas não vacilou. Ele também apontou para a cabeça da outra pessoa e disse que queria matá-la. A manticora riu loucamente depois de ouvir isso. Ele acha que esse cara é honesto o suficiente. Ele até queria conquistar Ian para unir forças. Propõe que Ian traia seus companheiros. Rasgue todos esses humanos em pedaços. Ouvi esta frase. Todo o corpo de Ian ficou frio. Este monstro obviamente fez o cálculo errado. A manticora ainda está lá e continua desenhando torta. Disse que, enquanto trabalharmos juntos, haverá inúmeros tesouros. Quanto mais ele fala, mais animado ele fica. Sinto que ninguém pode recusar as condições que ofereço. Como resultado, Ian sentiu-se enjoado depois de ouvir isso. Ele achou essas palavras absolutamente nojentas. Justamente quando todos estavam esperando por sua resposta, Ian ergueu o dedo médio diretamente para o monstro, apontando para o nariz e gritando. Não só o monstro ficou atordoado desta vez, até os soldados da retaguarda ficaram assustados. Este pequeno mago tem um temperamento mais ruim do que um monstro. Já que não podemos concordar, Manticore não vai mais falar bobagens. Rugiu que Ian valia mais para matar. As palavras simplesmente caíram. A enorme cauda do escorpião desceu com um som que rompeu o ar. Essa velocidade é tão rápida que as pessoas não têm tempo de reagir. Ian ficou assustado enquanto se esquivava. Este monstro até entende a linguagem do Império. Parece que a sua origem definitivamente não é simples. O velho mago Manny finalmente entra em ação. Ela pisou pesadamente no chão. Um botão discreto irrompe do solo em um instante. Quem teria pensado? Este pequeno botão verde cresceu loucamente num piscar de olhos, transformado em uma videira gigante extremamente grossa. Essas vinhas parecem estar vivas, dançando descontroladamente no ar com um poder aterrorizante, agarrando-se a tudo ao seu redor. Elder ficou completamente ansioso quando viu a situação
trágica à sua frente. Ele perguntou em voz alta o que Manny estava fazendo. Porque as vinhas de Manny não apenas enredaram monstros. Até os cavaleiros próximos a mim foram engolidos juntos. Mas Manny está completamente furiosa agora. Ela rosnou que os cavaleiros não eram crianças. Matar a Manticora é a principal prioridade agora. Comportamento tão imprudente e louco. Isso deu a Elder e Ian um arrepio na espinha. Como isso está salvando as pessoas? É apenas arriscar sua vida. A situação está prestes a ficar completamente fora de controle. Ian não aguenta mais. Ele deve parar com isso antes que a tragédia ocorra. A fumaça se dissipou. Elder voltou correndo para confirmar a situação de todos. Embora Ian não parecesse ferido, mas a atmosfera no local. Mas é tão opressivo que as pessoas não conseguem respirar. Distri estava deitado, coberto de sangue. Aparentemente ferido mortalmente. Quem teria pensado? Distri, cuja vida estava por um fio, pronunciou suas primeiras palavras. Na verdade, eu me culpei por deixar aquela Manticora fugir. Depois de ouvir isso, Elder ficou chocado no local. Ver meus companheiros arriscando suas vidas pela missão. Ele realmente se sente mal. Elder segura Distri gravemente ferido. Só posso confortar a todos que eles deram o seu melhor. Mas diante da cruel realidade, tais palavras parecem tão pálidas e fracas. Ian ficou de lado e cerrou os punhos. Ele nunca esperou isso. Verei pessoas vivas com meus próprios olhos. Só assim, murchou rapidamente na sua frente. Especialmente Distri, a pessoa com quem uma vez lutamos lado a lado. Agora parece assim. Só neste momento Ian realmente percebeu. Este mundo não é uma aventura fácil. É um purgatório onde você pode perder a vida a qualquer momento. Mortes das quais só ouvi falar em histórias. Agora tem um cheiro pungente de sangue. Tão real que faz as pessoas se sentirem sufocadas. Ian caminhou passo a passo em direção ao seu companheiro que estava deitado em uma poça de sangue. O ar circundante pareceu solidificar neste momento. Ele sussurrou o nome de Distri. A voz é tão calma que deixa as pessoas um pouco angustiadas. Ele se agachou. Mencionou os dias em que os dois liam a Bíblia juntos. Pergunte a Distri se ele ainda se lembra dessa promessa, contanto que você realmente acredite e ore. A porta para o céu definitivamente estará aberta para você. Este ensinamento anterior tornou-se o único conforto neste momento. Ian olhou para o céu azul, como se realmente esperasse que um milagre acontecesse para salvar esta alma moribunda. Distri respondeu fracamente. Havia um sorriso de alívio em seu rosto. Ian segurou sua mão com força. Ofereça-se para acompanhá-lo em uma última oração. Mas Ian estava perguntando com raiva em seu coração. Se Deus realmente tem um espírito, você quer assistir o crente mais leal? Apenas morrer no deserto assim? Neste momento, uma luz azul deslumbrante explodiu de repente. Uma voz misteriosa soou nos ouvidos de Ian, como se respondesse à sua raiva. Já que este é o seu desejo, então vamos tentar. Você pode resgatar as pessoas das mãos da morte. Ninguém esperava neste momento desesperado. O verdadeiro milagre realmente aconteceu. Distri gritou fracamente o nome de Ian, como se confirmasse se tudo isso é uma ilusão. Elder ficou completamente perplexo. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo na sua frente. As mãos de Ian explodiram em uma bola de luz azul. Essa luz é suave, mas ridiculamente forte. Encerrou diretamente a ferida fatal. Este poder está completamente além do bom senso. Não só parou o sangramento, mesmo reparando a força à vida quebrada. Ian olhou para suas mãos sem expressão. Ele nem sabe de onde vem esse poder. Eu nem sei o que abri. Acima do magnífico palácio, uma voz veio de repente. Dietrich, acorde. Dietrich ergueu os olhos de repente. Eu não posso acreditar nos meus olhos. Poderia ser esta a deusa. Lendária. A deusa cai lentamente. Havia uma pitada de alívio em seu tom. Ela disse que é um prazer conhecer você. Olhe para a luz sagrada na sua frente. Dietrich não reagiu por um momento. Eu pensei que tinha chegado ao céu. A deusa falou neste momento. Você ainda tem tarefas inacabadas. Dietrich ficou atordoado. O que mais posso fazer? Deusa estende a mão. O tom não deixa margem para dúvidas. Para espalhar minha vontade. Para ajudar aqueles que são fracos. Para ajudar meu apóstolo Ian. À medida que a luz brilhante se dispersa, Distri abriu os olhos de repente. A consciência finalmente retorna à realidade. Pessoas próximas imediatamente se reuniram, chamando seu nome ansiosamente. Dietrich, você finalmente acordou. Distri olhou ao seu redor. Ainda não virei uma esquina. Mas este oráculo já está gravado em sua alma. Ian olhou para Distri, que acabará de acordar. Pergunte em um tom descontraído, qual é a sensação de voltar dos mortos? Quem diria que a outra parte teria uma reação tão grande? Ele atacou diretamente Ian e segurou com força. Ian ficou chocado. Pergunte rapidamente o que ele quer fazer. Distri, agora totalmente compreendido, ele perguntou trêmulo. Você está seguindo a ordem da deusa? Venha e salve minha pessoa. Ian explicou impotente. Eu peguei emprestado o poder da deusa. Acabei de trazer você de volta do inferno. Está melhor agora. A maneira como Distri olhou para Ian é completamente diferente. Ian sabia muito bem. Na verdade, a outra parte não adivinhou errado. Diante do questionamento de Distri, Ian respondeu calmamente. A deusa me disse que devo salvá-lo. Porque você ainda tem tarefas inacabadas. Assim que esta frase saiu, Distri ficou completamente atordoado. Porque isso está em um sonho com ele. O oráculo que ouvi era exatamente o mesmo. Desta vez está completamente certo. Ele nunca esperou isso. Cada palavra que a deusa disse é tudo verdade. Esse tipo de choque que transcende a realidade. Ele ficou sem palavras por um longo tempo. Agora mesmo, minha vida estava por um fio. Agora o estilo de pintura mudou diretamente. Dietrich desprezou Ian, gritando que a deusa apóstola apareceu. Ian está tão orgulhoso agora. Apoiando-se no cajado, ele estava rindo ali. Nada modesto, mas os guardas próximos ficaram pasmos. Sussurrando em particular. Acho que Dietrich deve ter sofrido uma lesão cerebral. Só então ele consideraria esse garoto como um deus. Embora a cena tenha sido muito embaraçosa por um tempo, mas a identidade de Ian como apóstolo se espalhou completamente. Elder assistiu à farsa à distância. Não posso deixar de balançar a cabeça e suspirar. Todo mundo quase morreu agora. Agora, um deles é mais enérgico que o outro. Farsa acabou. Elder reorganizou a equipe. Prepare-se para ir mais fundo na floresta. Vá caçar aquela manticora perigosa. Ian ofereceu. Deixe o corvo em seu ombro assumir a liderança. Elder ficou um pouco hesitante depois de ouvir isso. Estou preocupado que esse carinha esteja em perigo. Mas Ian apenas respondeu com uma única palavra. Não. Então deixe o corvo bater as asas e voar alto no céu. Observando o corvo desaparecer nas sombras das árvores, o ancião parou. Ele olhou para as costas de Ian. Eu sempre sinto que algo está errado. A confiança que esse cara demonstra não é nada parecido com um garoto comum. Quantos segredos mais ele esconde?
Ian sabe muito bem. Desta vez, o adversário não é de forma alguma um papel pequeno. Se você não esmagá-lo completamente, grande problema. Enquanto o corvo envia de volta um sinal, Ian segura o cajado com força, já preparado para o pior. Mas antes de ele chegar, a cidade já explodiu. Os gritos estridentes ecoaram pelo céu. Aquele monstro enorme. Ele quebrou a parede diretamente e correu para a rua. Na frente dele, pessoas comuns são como cordeiros a serem abatidos. As ruas estão cheias de pessoas correndo por suas vidas. Homem puxando o velho pai. Avançando na multidão caótica, ninguém se atreve a olhar para trás. Mas só neste segundo, a mão que segurava com força de repente se separou. O homem parou de repente, gritou o pai. Seu coração estava completamente frio. Meu pai foi encurralado por um monstro. Essa maldita boca está bem na sua frente. O sopro da morte chegou ao meu rosto. Neste momento crítico, um garfo de aço foi inserido repentinamente na horizontal, bloqueando o caminho do monstro abruptamente. Foi aquele homem agora há pouco. Ele realmente voltou. Embora as ferramentas agrícolas em minhas mãos continuassem tremendo, mas ele ainda rugiu para o monstro. Saia desta cidade, seu maldito monstro. Diante de um gigante deste nível, ele está simplesmente buscando a morte. Mas se você não lutar contra isso, o velho pai atrás dele estava completamente morto. O monstro soltou uma risada penetrante, olhando para o garfo de aço na mão do homem. Seu tom era todo de brincadeira. Parece que esse velho é seu pai. Contanto que você mate seu pai com suas próprias mãos, dê ele para mim. Novamente vou mostrar misericórdia. Poupe todos os outros na cidade. Isso não é um acordo, mas brincando abertamente com o coração das pessoas. Monstro está esperando por uma escolha que faça um homem desmaiar completamente. Diante de uma proposta tão maluca, o homem não hesitou em nada. Ele protegeu seu pai atrás dele até a morte. Fugiu com raiva para o monstro. Você acha que eu concordaria com tal coisa? Como não há nada para falar, o monstro também guardou seu sorriso hipócrita. Cair mais rápido do que virar um livro. Ele pronunciou uma palavra friamente, então parece que não tenho escolha. As palavras simplesmente caíram. As enormes garras carregam intenções assassinas. Esmagado na cabeça e no rosto. Este golpe vai tirar suas vidas completamente. O homem soltou um grito de desespero. Mas diante deste poder absoluto, toda resistência parece tão fraca. Neste momento de vida e morte, uma luz fria é mais rápida que as garras do monstro, penetrou diretamente em seu corpo. O sangue negro explodiu instantaneamente. A ofensiva do monstro foi abruptamente interrompida. A situação se inverteu completamente neste segundo. É o mais velho. Ele fez um retorno gritando e correndo para o campo de batalha. Este golpe, ele não apenas salvou o pai e o filho, também irritou completamente a fera gigante na minha frente. Os civis paralisados no chão não puderam deixar de exclamar. São os cavaleiros de San Diego. O Salvador finalmente chegou. Elder ficou firmemente na frente, como uma agulha que fixa o mar. Ele gritou ordens para as tropas atrás dele, pronto para lutar. Passos precisos soam de longe para perto. Um grande número de soldados fortemente armados chegou. O monstro ficou completamente louco. Ele rugiu descontroladamente para os soldados ao redor. Vocês formigas, vocês estão tão ansiosos para morrer. Na sua visão, este é apenas o contra-ataque final da humanidade. Não houve onda nos olhos de Ian porque ele sabe. O fim desta batalha estava condenado desde o início. Enfrentando o rugido do monstro, não só Ian não escondeu. Em vez disso, ele ativou diretamente o modo língua venenosa. Ele abre as mãos. Seu tom estava cheio de desprezo. Você só pode ligar 2 vezes. Assim como um cachorro perdido que não pode se dar ao luxo de perder. Assim que esta frase saiu, o monstro quebrou completamente suas defesas. Ele rugiu como um louco. Como você ousa ser tão rude? Ele ignora os ferimentos de flecha em seu rosto, cheio de raiva. Correu como uma bala de canhão. Isso é o que Ian quer agora que perdeu a cabeça. Essa batalha, é hora de dar um fim. Ele já estava pronto. Apenas espere que esta fera caia sozinha na armadilha. Justamente quando o monstro está prestes a atacar na sua frente, Manny, que estava à espreita, finalmente entra em ação. Ela acenou com um bastão em sua mão. Diga o feitiço em voz alta. Crescer. A grama, originalmente pacífica, explodiu em um instante. Incontáveis vinhas verdes brotaram do chão. Como uma cobra venenosa, ela envolve os membros do monstro. Correr mais rápido, quanto pior vai morrer. O monstro que era tão arrogante agora. Estou totalmente ferrado agora. Essas vinhas são como fechaduras de ferro. Pregue no chão, rugiu de terror. Que diabos é isso? Este é o momento que Elder estava esperando. Ele acenou violentamente. Grite para os soldados atrás de você agora mesmo. Os cavaleiros que esperam há muito tempo. Apressado como uma maré. A espada pesada em suas mãos, brilhando friamente ao sol. Mate-o enquanto está doente. O monstro preso ainda está gritando loucamente. Acho que essas vinhas são apenas um artifício. Não percebeu nada. O verdadeiro movimento matador ainda está por vir. Manny se virou e gritou. Ian, é a sua vez de agir. Ian não disse uma palavra. Há uma frieza em seus olhos. De repente, ele levantou seu cajado. Imediatamente emitiu uma sentença de morte. Fogo. Queime. Estrondo. Chamas violentas sobem ao céu. Engoliu o monstro inteiro em um instante. A fera que estava rugindo agora. Agora só restam os gritos miseráveis. Completamente calado à luz do fogo neste caos, Ian agiu terrivelmente estável. Ele não torceu. Não mostrou nenhum movimento desnecessário. Apenas observe em silêncio. O monstro na minha frente foi engolido pelas chamas. Esse tipo de olhar não é nada parecido com o que um adolescente deveria ter. Mais ou menos como um ceifador implacável. Olhando para sua própria obra-prima, a batalha finalmente acabou. Os aldeões se reuniram em torno dos cavaleiros e lhes agradeceram profusamente. Pelo contrário, foi Ian quem realmente contribuiu. Ser deixado sozinho e ignorado. Parece que o truque que transformou o monstro em uma bola de fogo agora há pouco. Isso realmente assustou essas pessoas até a morte. Eu acho que ninguém se atreve a se aproximar dele agora. O corvo no ombro ainda está acabando com o estrago. Pergunte a ele se ele ficou de fora. Ian só conseguiu calar a boca com raiva. Justo quando ele estava prestes a sair, vários aldeões vieram de repente. Curvou-se respeitosamente. Senhor Mago, obrigado por salvar nossas vidas. Enfrentando os agradecimentos dos aldeões, Ian estava um pouco perdido, mesmo que ele tenha dito que não fez isso só para agradecer. Mas ainda estou um pouco lisonjeado em meu coração. Elder se aproximou e deu um tapinha no ombro dele. Falando francamente, desta vez posso pegar o monstro. Tudo depende dos talentos de Ian. Olhando para esse jovem humilde na minha frente, o ancião sabia muito bem ter esse tipo de força sem ser arrogante ou impetuoso. Com certeza serei um no futuro. Um figurão que envergonha os nobres. Só então, o som de passos elegantes veio de longe. O cavaleiro líder perguntou seriamente. Foram vocês que capturaram o Warcraft?
Elder deu um passo à frente para perguntar sobre as origens da outra parte. Acontece que estes são cavaleiros enviados pelo castelo. Eles foram encomendados pelo Conde Catina. Vim aqui especialmente para convidar algumas pessoas para o castelo. Ian ainda não percebeu o que está acontecendo. As pessoas já estão sentadas na linda mesa de jantar. À sua frente estão todas as iguarias das montanhas e dos mares que você nunca viu antes. O Conde Cardeal ergueu o copo. Que sorriso brilhante. Continue elogiando-os como a personificação da justiça. Bebendo por 3 rodadas, o Conde Cardeal começou a se aproximar um por um. Primeiro, ele lamentou não ter um talento como o de Elder sob seu comando. Então ele deu um tapinha no peito e garantiu ao velho mago: nunca deixe estranhos tocarem em seu território. Finalmente, o Conde voltou sua atenção para Ian. Disse que já tinha ouvido isso antes. O nome desse menino talentoso. Achei que Ian ficaria lisonjeado e retribuiria o favor. Como resultado, esse garoto, ocupado lutando com carne e ossos nas mãos. Eu não aguento mais o corvo no meu ombro. Lembre-o rapidamente de que o conde está falando. Ian então respondeu vagamente. Nem levantou a cabeça. Um conde majestoso. Ele foi deixado sozinho por uma criança na mesa de vinhos. A atmosfera está realmente estranha agora. Ian rapidamente suavizou as coisas. Ele disse que estava ocupado cozinhando e não ouviu direito. Embora o conde esteja um pouco envergonhado, mas ele ainda sorriu e tirou o presente de agradecimento que havia preparado. Disse que era para agradecer ao Ian por cuidar de sua sobrinha. O conde pediu especialmente às pessoas que uma caixa pesada foi levantada. Assim que a tampa for aberta, o conteúdo dentro quase cegou Ian. Este acabou sendo o lendário pergaminho mágico dourado. Basta rasgá-lo ao meio. Pode liberar instantaneamente magia destruidora do céu. Este bebê salva vidas de primeira linha. O conde realmente o entregou casualmente. Parece que desta vez realmente conhecia um homem rico. Ian não conseguia largá-lo, segurando o pergaminho. Cada linha de encantamento exala uma sensação de alta qualidade. O Conde Catina parecia calmo. Falando francamente, contanto que Lucy possa ser trazida de volta em segurança, dar este pequeno tesouro não é nada. As palavras simplesmente caíram. O conde estalou os dedos graciosamente. Então a porta se abriu lentamente. Lucy finalmente aparece. Eu a vi vestir um lindo manto de mago. Ele também usava um chapéu pontudo ridiculamente grande. Essa roupa é tão impactante. Ian estava tendo dificuldade em conter o riso ao lado dele. Qual é exatamente a estética desse chapéu? Lucy parecia um pouco envergonhada. Eu só posso aguentar e vir dizer olá. Os dois nem sequer falaram uma palavra durante essa estranha reminiscência do passado. O ancião ao lado dele começou a atiçar as chamas. É preciso dizer que eles são um jovem casal. Ian está ocupado explicando. O conde cardinal de repente parou de sorrir. O tom ficou extremamente sério. Ele olhou diretamente para Ian. Disse que tinha uma proposta muito formal. Para vingar minha sobrinha que escapou por pouco da morte. O conde realmente baixou sua postura em público. Peça a Ian para lhe emprestar esse poder poderoso. Ian entendeu tudo agora. Como aquele pergaminho dourado pode ser um presente de agradecimento. Obviamente foi um depósito para que ele se juntasse à gangue. Mas pense bem. Você não precisa realmente lutar no campo de batalha. Apenas forneça algum apoio remando na última fila. Este acordo é realmente uma pechincha. Se você tiver sorte, talvez também possamos aprender com o conde e a Lucy. Obtenha 2 recompensas incríveis. A ideia de poder fazer fortuna em uma pilha de moedas de ouro no futuro. Ian quase não conseguiu conter o riso. Ele falou modestamente. Já que o conde não gosta de bruxos de baixo nível como eu, então esta expedição eu irei com você. 3 dias se passaram num piscar de olhos. O conde estava muito ocupado reorganizando o exército para aparecer. Mas Ian não se importa. Antes de partir, Elder e Lucy estavam relutantes em partir. Embora o conde Catina tenha levado embora um grande número de tropas, isso faz com que o acampamento atual pareça um pouco deserto. Mas Elder obviamente tinha algo mais importante a dizer. Eu preciso contar a Ian a sós. Ele estendeu o convite misteriosamente. Peça a Ian para ir para a Ilha Trifa quando tiver tempo. Ele também prometeu levá-lo para ver coisas. Segredos absolutamente interessantes. Ian estava se perguntando qual era a origem desta ilha. Elder de repente lançou uma bomba. Ele disse que, contanto que chegasse àquele lugar, diga o nome Salvador. Todos serão bem-vindos. Só então Ian reagiu. Acontece que Elder, com quem estamos há tanto tempo, ele tem escondido sua verdadeira identidade. Este Salvador. Quem é o figurão daquela ilha? Assim que o nome El Salvador for exportado, Lucy ao lado dela ficou atordoada. Ela não podia acreditar em seus ouvidos. Será que esse tio na minha frente é o lendário Lobo Branco? Olhando para Ian, ele ainda estava confuso. Lucy explicou rapidamente o quão alto o nome era. Esse foi o ex-imperador, o grupo mercenário de elite mais confiável. E seu líder foi até premiado pessoalmente. A maior honra do mestre da espada. Quem teria pensado? Conversei e ri com eles ao longo do caminho. Um velho de aparência comum. Ele acabou por ser uma figura lendária que estava no topo da esgrima. O pano de fundo disso é simplesmente aterrorizante.